Olá, minha gatona, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde vocês sabem que aqui a gente só convida profissionais foda da área da beleza e que literalmente fazem acontecer. Então, antes da gente começar esse podcast, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com bastante gente, porque eu tenho certeza que você vai adorar a nossa convidada de hoje, que inclusive foi muito pedida por vocês. Ela tem um excelente trabalho nas redes sociais, muita gente já conhece ela. E esse momento aqui do podcast pra gente é um momento muito especial, em que a gente traz pessoas reais para contar para vocês a história de vida delas, para que vocês se inspirem e consigam realizar e crescer nesse mundo das unhas, nesse mundo da beleza. Gente, é a segunda vez dela aqui com a gente hoje. Para quem não sabe, a gente teve um probleminha, né, com o episódio que já tinha sido gravado, mas hoje vai ser ainda mais gostoso, vai ser um dia mais diferente, é um momento que a gente tem de se aproximar ainda mais e de conhecer mais de perto a história dela, que é: nascida e criada em São Paulo, capital, ela tem 36 anos, é mamãe da Estela, de 5 aninhos, já trabalhou em uma loja de produtos masculinos e hoje ela é uma manicure instrutora que tem centenas, acho que milhares já, de alunas formadas. Então eu tenho aqui hoje o prazer de receber novamente Thalita Cardoso. Ei. Tá, já te falei, né? Mas vou te falar de novo. Muito obrigada. Desculpa por fazer você ter que vir de novo. Gente, ó, segunda vez da Thalita aqui. Veio de novo, e muito rápido, porque a gente gravou com ela semana retrasada, deu um probleminha no áudio, no vídeo dela, ela voltou muito rápido pra gente gravar de novo, reforçando mais uma vez, Thalita não cobrou absolutamente nenhum cachê, nada da gente, ela veio 2 vezes aqui pra Sorocaba pra gravar esse podcast, pra contar pra vocês um pouquinho da história dela. Então, Thalita, obrigada, seja muito bem-vinda, te devo um almoço, pelo menos, né? Por favor. E obrigada por ter vindo. Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui. Vai ser um prazer escutar a sua história de novo. E eu acho que esse momento vai acontecer para você contar algo a mais que você não contou na primeira vez. Vai ser melhor, né? Eu tenho certeza que vai. Tá, eu queria começar perguntando por que você entrou no mundo das unhas? Há quanto tempo você está nesse mundo? Contar um pouquinho da sua história, de como você ingressou como manicure. Certo, tenho 11 anos e eu comecei por uma necessidade. Então, eu trabalhava em uma loja de roupa, né? Como eu coloquei aí pra vocês. De masculina, né? De masculina, Vendia terno, camisa. Nossa, que diferente, né? Mas eu gostava muito, Nath. Sério? Porque gostava dessa parte de lidar com as pessoas, né? Só que eu ganhava pouco. E daí eu comecei a sentir a necessidade de fazer algo para eu ter uma renda extra, né? Uhum. E daí eu tentei algumas coisas, tentei vender roupa, sapatilha, tentava vender revista, Avon, sabe? E daí, só que não dava muito certo. Até comida tentei vender. Você que fazia, tá? Não, minha avó. Eu já falei, já é cozinheira. Ela cozinha, ela fazia e você tentava vender. Muito bem. Ai, que delícia. Na verdade, eu vendia mais para ajudá-la, né? Porque não tinha muito lucro. Uhum. E daí eu ficava assim, né, chateada, pensando, isso não vai dar certo, porque que renda que vai me trazer, né? Muito pouco. Aí foi aonde eu sempre gostei muito de fazer minhas unhas, faço desde os 9 anos. Caramba, Thalita. Então, a minha mãe comprava vidrinho de esmalte pra mim, eu acabava com um vidrinho de esmalte e fazia em um suas. dia. E você já tirava cutícula, tá? Quando eu comecei, eu tirava, mas tirava pouquinho, assim, porque eu era bem novinha, né? Mas aí depois eu fui aperfeiçoando e fazia meu pé, fazia minha mão, e daí entrou o Instagram. E eu comecei a fazer as postagens no Instagram, no Facebook, e as pessoas me perguntavam: você faz unha pra fora? Nossa, que bonita, né? Só que eu não sabia fazer muito, só que a minha unha era quadrada e mais comprida, bonita, o formato né? da sua unha é bonito. Então chamava atenção, só que quando a gente faz a nossa unha é uma coisa, fazer a dos outros, diferente. né? É diferente. Aí eu falei, nossa, até cheguei a pensar assim, mas com medo, né? Aí uma vez eu tava com a minha prima, com a Nina, e eu tava falando com ela sobre a renda extra que eu precisava, que tava bem difícil, né? Não me sobrava muito do meu salário, ganhava pouco. Você fazia faculdade, né? Fazia faculdade. Você pagava praticamente o que você ganhava, você pagava faculdade. Me sobrava R$50, exatamente R$50 por mês. E eu tinha que me virar com esses R$50. Então, assim, eu estava desesperada. Aí ela olhou pra mim e falou: Tata, você sabe fazer unha, por que você não faz unha? E foi um bingo na minha vida, assim. Eu falei, nossa. É isso, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Aí eu falei, é mesmo, né? Ela,
você tem tudo. Eu tinha esmalte, tinha 2 alicates na época, não tinha experiência, não sabia nada sobre biossegurança, né? Mas é a realidade de muita gente, né, Thalita, que começa hoje, até hoje, inclusive, né? Sim. Eu já ouvi histórias de pessoas que começavam com um alicate, que tinha que atender, aí esterilizava, e atendia outra, e esterilizava. Esterilizar, que eu falo, às vezes, até... Eu já conheci manicures que ferviam na água, no fogão, a água e o alicate dentro. Porque não tem estufa, não tem autoclave. É a nossa realidade, né, Nath? E até hoje, né? A gente tá falando de 11 anos atrás, que é a sua história. Mas tem gente que até hoje começa assim, exatamente assim, né? Hoje, com a internet, muita gente Mudou vendo o futuro das manicures, está até entrando na profissão por opção. Só que há um tempo atrás não era essa opção, né? Pelo contrário, né, Thalia? A gente ainda brinca, né? Que era, eu não tenho opção. Vou virar manicure. Exatamente. Vou me virar aqui por enquanto, né? É um biquinho, né? Um biquinho. Então, eu comecei com as coisas, eu falei, mas aí eu vou cobrar quanto? E tinha muito medo, porque eu demorava pra fazer minha unha, eu ficava pensando, eu vou fazer a unha de alguém? Vou ficar o dia inteiro fazendo a unha. Aí chegou a passar na minha cabeça, assim, eu atendendo 3 pessoas por dia. Aí eu ficava pensando, meu Deus, 3 pessoas por dia? Vou ganhar quanto? Eu vou ganhar quanto? Vai doer minhas costas? Eu não vou conseguir fazer? Vou ficar nervosa, né? E daí ela falou, começa, Tata. Aí eu falei assim, tá, então me ajuda a pensar num preço. Aí na época... Sério que foi assim? Foi. Ela me ajudou até a pensar no preço. Enquanto você ia cobrar. E eu fazendo a minha unha e a gente conversando lá. Eu falei, e se eu cobrar R$10, né? R$10 para fazer a mão e R$15 para fazer o pé, porque lá no meu bairro já tinha isso, né? Do pé ser mais caro que a mão. Muitos lugares é assim. E eu acho justo, porque... Demora mais tempo. A posição que a manicure fica dói mais as cruel. costas. A pessoa, às vezes, vai fazer pé depois de um mês. Dificilmente tem aquela cliente que faz certinho, né? Entendi. E aí, aí eu comecei, entrei no Facebook, divulguei, porque na época, né, eu tive um pouco desse pensamento, falei assim, não adianta eu divulgar, né, para quem eu não conheço, tem que divulgar para pessoas próximas, né? Aí coloquei no Instagram. E daí... Você já tinha Instagram? Já tinha tudo nessa época? Não, coloquei no Facebook. Não tinha Instagram. O Instagram abriu na época, eu comecei a postar, mas não entendia muito sobre. Eu lembro que era a onda do Instagram, né? Porque a gente tava no Facebook, e no Facebook as pessoas compartilhavam frase, colocavam foto. E no Instagram, quando ele lançou, era aquele negócio de, você só pode publicar foto. Aí eu falava, mas como que é isso, né? Entendi. Aí eu comecei a publicar foto, mas não entendia, colocava lá sem entender mesmo. E daí apareceu a minha primeira cliente, quando eu comecei a publicar. Eu lembro que ela foi uma amiga da sua irmã. Uma amiga da minha irmã, eu lembro disso. A Bruna, minha primeira cliente. Demorei muito para fazer a unha dela. Acho que 3h30, muito nervosa e com muita timidez. 3h30, tá. É muita coisa, né? E ela ficou quietinha? Ela não fazia cara feia, nada? Tadinha, nem... Que bom, eu falei, essa não volta mais, porque além de demorar tudo, eu tirei um monte de bife dela. Falou. Tadinha. E eu tirava da curva, gente, da unha dela. Sempre assim, tirava de um lado e depois tirava do outro. Falei, tadinha, essa não volta, não. E a minha irmã era amiga dela, né? Eu falei pra ela, Dé, fica aqui comigo, né? Conversa sou amiga, com conversa com ela enquanto eu faço a unha. Pra eu não ficar muito nervosa. Quem começa a fazer unha sabe o quanto que a gente fica nervosa. A gente fica muito nervosa. Tem que ficar criando até assunto com a pessoa, né? É um monte de coisa, Nath, que passa na cabeça. A gente fica pensando assim, será que eu tô entregando o que ela quer? Será que ela tá gostando? Será que ela tá me julgando? Se a cliente fizer assim, olhar um pouquinho na unha, já tá ruim, ela não tá gostando. Pode estar incrível, mas a gente sempre fica se julgando, né? E daí... eu fiquei pedindo pra ela, né? E ela não ficou. Aí ela falou assim, você arruma as coisas pra fazer e eu que tenho que ficar aqui com você. Eu fui, e era um sábado, porque eu trabalhava durante a semana na loja e comecei a fazer o bico no sábado, né? O bico de unha. Então, ela não queria ficar comigo. Acho que ela ia ficar... Ela ficou, não ficou? Não ficou. Ela largou você com a amiga e tchau. Eu sentia minha bochecha queimar, assim, de vergonha. De vergonha e muito medo. E você comentou que você era tímida, né, Tati? Eu era você muito. Foi tímida. A timidez, assim, de não conseguir nem atender um celular. Assim. Mentira, Thalita, eu não imagino isso. Muito. Uma vez a primeira vez que eu comprei meu celular, lembra que tinha que ligar na operadora para desbloquear?
Eu pedia pro meu marido, Não, que na época era mentira. meu namorado, por favor, liga pra mim. Ele falava, eu não vou ligar, você tem que passar por cima disso, você tem que ligar lá. É simples, ela vai pedir seu CPF e vai pedir o número e você vai Você desbloquear. desbloqueia. Nath, eu fiquei o dia inteiro e eu Mentira, esperei ele Thalita. sair de perto pra eu ligar. E como que você se dava bem na loja, tá? Com essa vergonha. Então, você acredita que na loja eu ia bem, assim? Porque eu acho que como o contato era E você pessoalmente, ficava mais segura, eu talvez. tava, Entendi. então eu conhecia as roupas que eu vendia, né? Sabia o que eu ia falar, então era mais tranquilo. Mas assim, era o básico que eu falava com a pessoa. Também não era nada muito profundo. Não era, Tá, não. entendi. Então, qualquer coisa eu sentia vergonha, mas eu conseguia lidar. Agora, essas coisas, assim, pra mim, falar no celular, né? Como foi, Thalita, essa rede social na sua vida? Até tô pulando etapa, mas É, deve ter foi. sido muito difícil, né? É que foi, tipo, acontecendo tudo aos poucos, sabe, Nath? Entendi. Parece que Deus Você foi foi me tendo tempo pra preparando, assim. amadurecer. Fui tendo Entendi. tempo e fui indo realmente no tempo. Ah, fiz isso, agora tô pronta Entendi. pra fazer isso. Perfeito. E daí foi tudo naturalmente. Então, por isso que deu certo. Acho que se tivesse me Muito colocado lá rápido. e agora você vai fazer isso, 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 eu não Não tinha nada. conseguiria. Voltando para sua cliente. Aí você atendeu ela. Atendi, Certo. depois de um tempão ela foi embora, eu falei, agora ela não volta nunca mais. É a Aí ela primeira e última. mandou mensagem pra marcar pra próxima semana. Olha, Aí eu falei, não foi tão ruim assim, né? alguma coisa de bom eu tive. Acho que porque eu tentava fazer bonitinho ali, deixar, né? E na época eu já tinha película, essas coisas que eu comprava pra colocar na minha unha. Que não era normal, né? Não era normal. Era um diferencial. E as pessoas já procuravam por aquilo, né? Porque tinha muita manicure tradicional que fazia o básico do básico. É. E daí eu comecei a divulgar, e aí tirava um printzinho assim de uma tela branca e colocava, estou atendendo aos Isso sábados. você atendia na casa da sua mãe. Na casa da minha mãe, isso é importante. É. Comecei na cozinha da casa da minha mãe. Então, assim, foi um processo difícil também, porque além de eu estar no início, eu ainda fazia em um lugar que não era meu, né? E que eu atrapalhava a rotina da minha E mãe. querendo ou não, tá, se a gente levar a fundo, atrapalha mesmo, né? Atrapalha. Se você pegar, por exemplo, você na sua casa, a Estela cresce e fala, mãe, agora na cozinha eu vou atender. Você muda a estrutura, né, da família, Totalmente. os horários, tudo, né? Totalmente. E assim, a gente tá em casa, a gente quer o nosso momento, É. né, Nath? E quem não quer Você botar uma tá- roupa, às vezes não quer É, ficar com uma roupa mais à sim. vontade. Às vezes você não quer levantar do sofá, quer ficar sentada. Exatamente. E outra, num sábado, né, Não, tá? no sábado Todo ainda. sábado você ter 3, a- 4, 5 pessoas na sua casa. E a minha família é grande, né? Morava eu, a minha irmã mais nova, o meu irmão que é mais velho que eu, minha Mentira. mãe e meu pai. Então, assim, era a família toda em casa. Então, imagina o fluxo. quanto que, né, não atrapalhava. Então, aí eu comecei a divulgar no Facebook e daí começaram a aparecer algumas pessoas, assim. Então, chegou um período que eu conseguia 3 clientes por dia. E daí eu já comecei a sentir atrapalhar mais ainda a rotina da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa extremamente organizada com a casa. Então, é aquela pessoa que acorda às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. Tem uma rotina. Quando dá 6, 7, 8 horas da manhã, já tá tudo pronto. O café da manhã já tá servido faz tempo. Então, 11h30 o almoço já tá pronto, né? E a Thalita lá na cozinha. E eu lá na cozinha Atendendo. atrapalhando ela. Aí ela fazia as coisas pra gente, né? Aí as todo mundo clientes comia. comia. Eu acho que eu ia ser uma que ia falar, quer almoçar? Quero. Quero, vou esperar. Aí eu almoço. E ela cozinha muito bem, né? Tudo que ela faz é muito caprichoso, é bem gostoso. Ela e minha avó cozinham super bem. É daquelas que as pessoas comem e, nossa, Ai, que fica delícia. isso. Quer mais? Quero. Sim. Até hoje eu tenho uma amiga, Maiara, que é minha cliente, toda vez ela fala de um doce que a minha mãe fazia para ela naquela época. E eu nem sei que doce ela, eu nunca esqueço, era muito bom. Marca, Então, né? e aí ela gostava, ela fazia. E daí eu fui aumentando com o tempo, depois de aproximadamente 8 meses a 1 ano, eu já tinha um sábado assim mais cheinho de cliente, né? Então, as clientes, elas chegavam e ficavam enrolando para esperar o Pra esperar almoço. Meu Deus, coitada da sua mãe. Aí, tadinha, aí ela falou assim pra mim, Tata, não é por nada, você sabe que, né, a mãe não Tadinha. nega nada, mas a situação pra gente não é fácil, e realmente, né, Nath, porque eu é comecei a verdade. fazer a unha porque a gente tava numa E situação pra arrumar mais difícil, dinheiro, né? E aí, Aí eu fazia a unha, ganhava, mas tirava dela, né? Porque a gente sabe o aí não quanto faz é muito caro as sentido, coisas. E também comecei a atrapalhar ela na rotina, assim, porque
Às vezes a cliente ia com criança e a criança começava a correr no meio dentro de casa, no corredor. Aí E é uma ela, criança, né? aí ela ficava assim, às vezes eu percebia que ela ficava um pouco estressada, sabe? Mas não me falava nada, assim, tipo, não faz, Não traz mais essa não cliente, traz, entendi. Mas percebia que ela ficava Que bem incomodava. irritada, que incomodava. Então eu fui fazendo, fui divulgando com muita paciência e fui aproveitando esse tempo para aprender, né? Eu nunca fiz curso, então eu comecei fazendo sozinha nas minhas unhas, comecei com as clientes e comecei a estudar nas unhas das próprias clientes. Então, quando eu tirava um bife, eu tentava entender por que eu tinha tirado aquele bife, né? Entendi. Porque eu apertei demais o alicate estava cego, a cliente tinha uma cutícula mais fina e eu não dei muita atenção. Então, assim, sempre estudava. E daí eu fui evoluindo, conseguindo um resultado melhor. Aí chegou uma época que eu não conseguia mais fazer unhas lá, porque eu realmente estava atrapalhando muito, porque aí eu comecei, tipo, a aumentar. Sexta-feira, depois que eu chegava do Aí você trabalho, queria atender. aí eu queria atender, e eu realmente atendia, às vezes ia até meia-noite. Só que aí, imagina, piorava ainda mais, né? Uhum. Aí eu fui, pensando em alugar um espaço, né? Só que era uma coisa, assim, muito fora da minha caixinha, assim, porque É o um aluguel, dinheiro né? é um aluguel. Aí eu já estava ganhando, trabalhando no sábado, depois de um ano atendendo essas clientes, eu já ganhava R$ 1.000 a mais do meu salário. Aí eu pensei em alugar um espaço, mas tinha muito medo. Por quê, né? Quem nunca, né? O aluguel lá, eu moro num bairro muito simples, Nath, mas lá é tudo muito caro. Um aluguel de uma sala pequenininha desse tamanho, às vezes até menor, é R$ 1.000. É caro. E Então a é gente vê que não é caríssimo. só o aluguel, né, tá? Você vai pagar luz, você vai pagar água, você vai pagar internet, Sim, você tem que pagar tudo, né? tem que pagar tudo. E daí tem até o papel higiênico, né? Que às Que a vezes a gente não gente não põe na conta conta, e mas entra. é. É verdade. Aí tem os descartáveis, né? É um bom custo. Então eu fiquei assim, com medo, falei, e agora, né? Aí na época, o meu marido trabalhava por conta, né? A Eu gente lembro disso. namorava. E daí o pai dele tinha cedido um espacinho da casa dele para ele montar um escritório. Aí eu falei, e agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fui pro espaço dele. Falei, eu vou ter que ir, né? Ir pro seu espaço, porque aqui não tá dando mais para eu ficar, né? Aí você atendia na mesma sala que ele. Atendia na mesma sala que ele. E, tipo, era uma mesa aqui que. Ah, nesse meio termo, a loja que eu trabalhava, o meu patrão resolveu fechar, porque não vendia muito bem, não estava legal o ponto que ele tinha alugado, eu já trabalhava com ele há muito tempo. E daí ele me propôs para trabalhar no escritório, mas eu não me via trabalhando dentro de um escritório. Então eu fiquei com medo também, falei, não sei. Aí você saiu da loja. Aí eu saí da loja. Tá. E daí o meu marido, ele trabalhava com a prefeitura, né, revendendo alguns produtos para a prefeitura e precisava de alguém para ajudá-lo. Aí eu falei assim: então já dá para eu juntar o útil com o agradável, né? Ajudo ele um E pouquinho, faz uma atendo minhas unha. clientes, e faço uma unha aqui, uma unha ali. E daí eu falei para ele, então eu vou pro seu espaço, né? Deixo minha mãe tranquila com a casa dela, vou pro seu espaço e daí trabalho com você de segunda a sexta e sábado faço minha unha. Aí eu fui e daí eu só mudei de lugar, Eu comecei a imagino. atrapalhar a vida dele, porque aí eu fui aumentando, né? Porque eu não podia atender durante a semana, mas eu saí do emprego, então já Já tava mais poderia, tava disponível. trabalhando com ele, né? Então, E com o marido e com o namorado, marido é é diferente, né? Você diferente, acaba. né? Aí eu falei pra ele, vou trabalhar na sexta, então depois do almoço eu vou começar a atender, né? Que as clientes quando começam a indicar, Nath, a indicação é Chove, né? muito legal, É bom você falar nossa. disso porque às vezes a gente acha que isso morreu e não morreu, né? O boca a boca ainda é Não, muito importante. nossa, é super. As minhas clientes sempre foram de boca a boca, assim, e eu Mas isso é sinal sempre, de que o seu trabalho é bom, né? é, Porque ao mesmo passo que o boca a boca é, ele eleva, ele te destrói também, né? Porque um começa a falar pro outro, não vai porque é ruim, não vai porque é verdade, ruim, não vai porque é ruim, daqui a pouco a pessoa nem sabe se é ruim, ela já verdade. acreditou que o outro falou que é ruim e aí acabou pra você, né? Verdade, é verdade. Uma vez eu vi da boca de uma cliente assim, teve uma amiga que me perguntou sobre qual era a minha manicure, que viu minha unha que tava linda, eu não indiquei não, porque eu não sou boba, eu vou te indicar e você vai encher e depois eu vou ficar sem horário. Olha só, Nath. Mentira! Desse Gente, jeito eu fiquei assim, meio chateada, sabe? Falei assim, mas não tem problema, eu tenho bastante cliente e eu faço o meu trabalho, divulgo sozinha, eu não é isso aí. preciso dela, né?
Se ela indicar, melhor, né? Melhor Mas já já ajuda, que não mas quer, já que não quer indicar. já que não quer, também não queria mesmo. Então eu fui, aí comecei a atender as clientes na sexta-feira depois do almoço. E daí eu fui só aumentando. Aí eu falei, ó, sexta-feira tá muito tranquilo, você trabalha sozinho aí, já vou atender a sexta-feira inteira, então eu trabalho com você de segunda a quinta. E nisso a gente começou a atrapalhar, né, a rotina dele, porque mulher junto, né, imagina. Fala alto, Era grita, muito pequenininho. conversa. Nath, o espaço que a gente tinha lá é exatamente metade aqui, ó, tipo da mesinha pra cá, a mesa dele lá pequenininho. e a minha aqui atrás. Pequenininho. Aí chegava no dia de atender, ele tinha um credence com os documentos dele, eu afastava todinho os documentos, colocava meus esmaltes e as clientes escolhiam um esmalte ali. Então eu ficava o dia inteiro, aí ele chegava uma hora que ele falava, Tata, eu vou sair, não tô conseguindo trabalhar. Vou sair, é ótimo. Eu vou trabalhar da rua, porque às vezes ele precisava sair para fazer compra na rua mesmo, né? Às vezes ia trabalhar no quarto dele, porque ele não conseguia nem digitar com a mulherada falando, Imagina. brincando. Não, é duro se concentrar, né? E às vezes elas não vão sozinhas, às vezes leva o filho, às vezes leva a companhia, amiga. E daí ele ficava assim desesperado, tadinho. E eu fui só aumentando. De sexta eu peguei pra quinta, de quinta eu peguei pra quarta e De repente já era o espaço da Thalita. Daqui a pouco já era O mais escritório não era mais do Ra, era todo seu. Isso, exatamente. Aí ele falou assim pra mim, agora não dá mais, porque antes era só na sexta, mas agora tá sendo quinta, quarta, terça. E nessa época era rentável pra você? Você já conseguia tirar o mesmo dinheiro que você tirava, por exemplo, na loja? Tirava muito mais, Nath. Ah, já tirava mais? Já tirava. Ó, isso daí fazia aproximadamente 2 anos que eu tinha começado na profissão. Recente, né? É um tempo legal, mas não é uma manicure com uma baita experiência, entendi. Então eu já ganhava em torno de R$3.000. Caramba, naquela época. Naquela época. Bom dinheiro. Mas eu atendia também, assim. Trabalhava, né? Não tinha tempo ruim. E já tinha melhorado o seu tempo de mesa, tá? Tinha melhorado, não era... Hoje eu faço em 1 hora à mão, mais 1 hora a pé. Então 2 horas... É um tempo... normal, acho que a maioria das pessoas demora esse tempo. Isso. As iniciantes talvez um pouco mais. Sim. Mas eu vejo que a maioria demora em torno de 2 horas para fazer um pé em mão. Isso, Aí nessa época eu demorava em torno de 2h30, 3 horas. Aí eu ia diminuindo, assim, as clientes que eu atendia sempre eu conseguia fazer em menos tempo. Aí quando não pedia decoração, às vezes eu também conseguia economizar, Então, assim, eu ia fazendo. E daí eu comecei a atrapalhar a rotina dele, aí ele falou, não dá mais, porque era só sexta, né? Agora é a semana toda, o que eu vou fazer, né? E daí eu falei, bom, agora eu acho que chegou o momento, né? Deu alugar um espaço, porque realmente, né, não posso te atrapalhar, preciso... Não quero mais trabalhar com você, porque eu odiava trabalhar com ele, muito chato. Não tem nada a ver, né? Nossa, era muito chato, Nath. Ficava no computador, cotando cotação. Aí você perde por centavos, né? É, isso mesmo. Gente, ele trabalhava fazendo cotação de produtos para a prefeitura. Então, vamos supor, a prefeitura quer comprar uma vassoura. Meu Deus. Aí, e tinha isso. Aí a vassoura custa R$3. Aí ele vai lá e vende por R$3,50, por R$4. E não podia ser por muito também, porque senão a gente perdia a cotação, né? Outra empresa ganhava. E eu ficava o dia inteiro fazendo isso e cotando panela. Nossa! Aí às vezes você tinha o maior trabalhão e o trabalho não dava em nada, você não ganhava nada com aquilo. E era muito chato, não gostava. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com você. E uma parte muito importante é que o meu marido, ele sempre me ajudou em tudo, mas na época ele não... Não apostava. Desde quando eu comecei, ele falava assim, isso é uma renda extra. Isso é uma temporário. Renda extra, isso é temporário, você vai largar isso e vai trabalhar comigo, né? E eu era muito novinha, eu falava, tá bom, né? Tá bom, mas naquele fundo, sabe? Mas você sempre parece que gostou muito de fazer unha, né, Thalita? Sempre gostei. Eu falo que foi a profissão, assim, que me escolheu, não foi eu que escolhi, sabe? Porque deu certo desde quando eu comecei. Desde a primeira que voltou, né? Desde a primeira que voltou. E eu sempre fui aproveitando as oportunidades. E aí você conseguiu alugar? Você saiu do escritório dele? Eu comecei a procurar, né, local, e na época o meu sogro viu que eu estava procurando. Eu lembro dessa história. Aí ele falou assim, Tata, você tá procurando espaço, né, e tal. Eu falei, tô, seu Fernando. Ele falou, olha, o Lava Rápido vai sair daí de baixo. Você não quer ficar? Porque aí embaixo da casa dele, ele construiu vários salõezinhos para alugar. Para alugar, pensando numa aposentadoria futura, né?
Aí eu olhei pra ele assim, feliz, falei, sério, seu Fernando? Sério que o senhor vai fazer isso por mim? Ele, vou, filha, pode ficar com o salão, eu me resolvo com o Rá. Aí, sobre o aluguel, né? Eu falei, mas quanto o senhor vai me cobrar? Ele, eu me resolvo com o Rá. E no fim, ele passou algumas contas dele, assim, mas que, tipo... Uma coisa simbólica. Bem simbólica, tipo, só pra, sabe? Um anjinho na sua vida, né? Até comentei isso na primeira. Nossa, ele é maravilhoso até hoje. É um paizão, assim, pro meu marido e pra mim também, né? Acaba sendo, né? Não tem como. Morei com eles também, sempre me receberam muito bem. Sou apaixonada por ele e pela minha sogra. Que legal esse reconhecimento. Eles são fofinhos demais. E aí você entrou nesse lava rápido, que não devia ter muita estrutura, né, Thalita? Porque um lava rápido pra um salão, né? Era bem judiado, Nath, a parede toda detonada, o chão era de ardósia, tinha muita infiltração, mas eu tava muito feliz porque era o meu cantinho que eu tinha conquistado e que, assim, eu não ia atrapalhar mais ninguém. Lá tinha banheiro, no escritório do meu marido não tinha banheiro. Então eu ainda incomodava a minha sogra e meu sogro porque a cliente chegava, eu rezava para ela não pedir para ir no banheiro, porque tinha que sair, entrar lá na casa da minha sogra, e às vezes a minha sogra, o banheiro ficava dentro da cozinha, então às vezes ela tava fazendo a comida dela, às vezes ela tava com o pijama dela, e isso também incomodava, né? Aí eu ficava rezando, e às vezes para as clientes que eu conhecia, eu já pedia para elas irem no banheiro antes de ir lá, você acredita? Eu não imagino isso. Ai, por favor, vem no banheiro, vai antes, porque aqui o banheiro tá ruim de usar, sempre dava uma desculpa. E daí algumas iam, mas umas vêm da rua, né? Precisa, Eu tenho cliente que chega e quer lavar a mão, porque veio da rua, não tinha como. E aí eu fui lá pro salão e, assim, coloquei uma mesa, comprei um mostruário de esmaltes, né? Aqueles de MDF, pintei a mão, coloquei na parede. Arrumei do meu jeitinho, o mais simples possível. Um jeito que dava para você fazer. O que dava para fazer e, assim, eu estava muito, muito feliz com aquilo, com aquela nova conquista, né? Era, assim, bem judiado, o teto era bem feio, o banheiro, nossa, o banheiro tinha um cheiro muito ruim, porque subia cheiro de esgoto, né? As paredes detonadas de graxa. Eu lembro que antes de mudar para lá, eu comprei um monte de produto para ficar tentando limpar, para tirar. Não sai. Imagina a pessoa derrubando óleo o tempo todo. Mas aí eu tinha um foco, né? E daí eu queria reformar. E o meu sonho era ter um cantinho bem bonitinho. Eu tinha muita vergonha também quando as clientes chegavam lá. Eu ficava feliz que era meu espaço, mas eu tinha vergonha também. E eu passei 2 anos juntando o dinheiro dos meus atendimentos para poder fazer a reforma de lá. E daí eu consegui fazer a reforma, mas antes da reforma eu descobri que eu estava grávida da Estelinha. Nossa. E daí eu entrei em desespero. Porque a gente pensa zilhões de coisas, né? E nesse dia foi muito engraçado, porque a gente tá junto, eu e meu marido, há 19 anos. Nossa, Thalita, você começou super novinha. Super cedo. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16. Seu primeiro namorado, Meu primeiro namorado. E casou, que legal! E daí foi muito engraçado, porque a gente chegou numa fase assim, que eu já tava... Sabe quando a gente já começa a imaginar com filho? A gente já tava muito tempo junto. E só que eu não queria, porque eu tinha medo. A gente já tava começando a se organizar pra ter, Mas você já né? era casada? Já. Já tinha casado. E daí, casado, a gente tinha se juntado, né? Casou. Aí eu suspeitei que eu tava grávida, eu falei assim, eu acho que eu tô grávida. E ele falou, que grávida? E eu já tinha feito uns testes anteriores, né? Aí ele falou, que grávida o quê? Eu falei, passa numa farmácia que eu vou comprar um teste. E eu tava correndo, porque eu tinha saído pra almoçar, a gente tinha ido almoçar, acho que numa padaria. E daí a cliente já tava me esperando, eu falei, passa rapidinho que eu vou fazer esse teste e daí vou fazer unha. E daí ele me deixou lá no salão e foi comprar uns parafusos que ele precisava. E daí eu fiz o teste, cheguei lá, minha cliente, a Carol, tava lá. Eu falei, Carol, eu tô achando que eu tô grávida. E ela é uma pessoa que ama criança, Então, ela ama esse mundo. Ela, faz um teste, você comprou o teste? Eu falei, comprei, como que faz isso? Aí ela me explicou, eu fui e coloquei. Grávida. E eu fazendo lá a unha dela, eu falei, Carol, tô nervosa, será que deu? Ela, vai lá. Aí eu... Mas e aí? Mas aí você fez o xixi, deixou lá e foi atender? Eu fiz o xixi, deixei lá, falei... Não paciência, Thalita, eu já ia ficar sentada só esperando. Não, mas Nath, eu tava muito nervosa. Eu fazia isso, eu falava, Carol, será que já deu tempo? Aí ela, vai lá ver. Aí eu fui lá ver e eu olhei assim, eu falei,
Carol, o que que é? Tem 2 pontinhos. Ela, você tá grávida, Carol, pelo amor de Deus. Já começou a chorar. Já comecei a chorar, nervosa. Aí eu peguei já pelo WhatsApp, já avisei. Mentira. Falei, tô grávida. Aí ele, como assim, tá grávida? Para de mentir. Ele achou que eu sou muito brincalhona. Ele já estava zoando ele. Aham. Aí ele falou, você tá me zoando. Eu falei, tô grávida, é sério. Aí mandei foto do teste. Aí ele me falou que tava chegando lá, falando com a moça perguntando as coisas pra ele, disse que ele não conseguia nem falar com a responder. moça. Aí ele disse que ficou assim, paralisado, aí voltou e viu que realmente eu estava grávida, né? verdade. Aí a gente ficou desesperado, mas aí depois a gente aceitou. No mesmo dia já estava Já comemorando. ficou feliz. Uhum. E em seguida a gente descobriu que ele tinha falido, né? Pra ajudar. Thalita do céu, tudo junto. Eu brinco com ele, Nath, eu chamo ele de falido, né? Porque hoje ele trabalha comigo, é tudo diferente, mas ele sempre falava assim pra mim, você vai parar de trabalhar, não vai ficar trabalhando unha é um bico. E daí, no fim, ele que faliu. Fala, Aí meu eu falo, bico tá até hoje aqui. Aí eu falo "Olha lá, o falido. E ele dá risada, né? Que ele é bem brincalhão também. Mas é legal essa relação de vocês, né? É, Porque ele é um parceirão, né, ele Thalita? é. Pelo menos o que a gente acompanha, né? O que a gente vê, que você consegue fazer todo esse papel. Eu até comentei isso no primeiro episódio. Que Verdade. talvez você consiga brilhar do jeito que você brilha e toda essa estrutura de palco que você tem, porque ele existe, né? Aham, Porque ele faz tudo verdade. isso. Verdade. Porque ele me sozinha, ajuda. É, dificilmente. a gente não é nada, né, Nath? Exatamente. Sozinha. E dependendo da escolha que você tenha feito de. Talvez nem de marido, mas de um sócio, também não dá certo. Verdade. Né? A tendência de dar errado é enorme, né? É 50-50, né? Você pode acertar e falar, nossa, foi maravilhoso, a gente conseguiu. E também falar, puxa, eu fiz uma decisão errada, escolhi errado e não deu certo. Mas é legal ver porque é uma parceria de um casamento, que não é fácil, né, ficar. Sim. E ainda assim, de uma sociedade, dele conseguir tomar conta dos negócios, pra você conseguir brilhar no que você faz bem, né? Verdade. E o que eu acho engraçado, assim, é que a gente sempre se deu muito bem, assim. Então, Mas a gente você tem começou... a impressão de que você deve ser fácil de conviver. Ou eu tô eu não errada? sei, ele... eu não sei. Não, eu não sei. A impressão que eu tenho é que você deve ser fácil de Eu conviver. sou boazinha, sou de boas, mas assim, acho que todo mundo tem seu, Tem. né? Seu lado. Ele também, acho que a gente sempre, assim, foi fácil de conviver. Então, a gente já começou desde o meu emprego trabalhando junto, porque ele, na loja de roupa que eu trabalhava, foi ele que trabalhava lá e me Te indicou. indicou, eu lembro que você comentou isso. Então, eu comecei já novinha trabalhando com ele, sempre deu certo. A gente sempre foi muito unidos, assim. E assim que vocês descobriram que ele não deu certo, que faliu, ele já começou a trabalhar com você? Aí ele faliu, a gente ficou totalmente desesperado. Imagino. Eu lembro como você se grávida. fosse. E eu grávida. Meu Deus. E a gente ficou assim. Aí eu lembro que um dia ele tava muito desesperado, assim, chorando, né? Eu olhei pra cara dele e falei assim: bom, fome a gente não vai passar, porque a minha profissão vai sustentar a gente. Aí eu falei pra ele, olha, hoje eu tô ganhando em média de 3 mil reais. A gente consegue fazer toda a compra de um mês, assim. Isso é verdade. A gente consegue. Ainda mais naquela época. Nath, eu pensei assim, 3 mil reais a gente consegue fazer. A compra do mês, eu consigo pagar as contas, a gente não vai ter luxo, a gente não vai ter, mas a gente vai sobreviver e não vai faltar nada pra gente. E não vai ser eterno. É um momento, é uma fase. Não vai, Vamos trabalhar pra evoluir isso. Sim. E aí eu lembro que ele olhou assim, parece que deu um alívio nele, sabe? Tipo, não é isso que eu queria, porque ele é bem inteligente, ele gosta, né, de ter as coisas dele, ele gosta... Homem, né? O homem, ele não quer, né, ficar dependendo da mulher. Em você. Isso. Então, aí ele ficou assim, mas deu um alívio nele. E daí, de imediato, ele começou a ter ideia de curso online. Thalia. Aí ele falou assim... Tá vendo, ó? Chama ele de falido de novo agora. Pois é, o falido. Ó a ideia do falido aí, ó. O falido me deu a ideia de gravar vídeo, porque na época eu tinha ido pro salão, né? E daí... da onde essa pessoa tirou essa ideia tantos anos atrás? Pois é, ele já assistia cursos, essas coisas, Porque e daí... eu fiquei pensando nisso depois. Até a gente gravou a primeira vez e eu falei... Cara, mas como que uma pessoa... assim, porque, desculpa, hoje, falar de curso online, todo mundo faz. Então, fica uma coisa que você fala, vamos fazer. Mas na época, é uma coisa que quase ninguém fazia. Sim, e eu postava... E ninguém vai imaginar que alguém vai aprender a fazer unha, entre aspas, no online, né? Pois é. Porque eu acho que essa foi a sua maior... Falar, mas... No online, curso pra vender pra online, né? Sim, sim. E você foi uma das pioneiras, né? Sim, no online. uma das primeiras.
Tinha poucos, assim. E ele te deu essa ideia, e como que você absorveu isso, Thalita? Foi bem difícil. Eu falei assim, tá doido gravar curso online? Ele falou assim, você tá fazendo unha aí, a gente só vai gravar, depois você grava o áudio. Aí eu falei, mas você tá doido? Eu não consigo. Como que eu vou gravar áudio? Eu não sei nem falar direito, morro de vergonha. Como que eu vou fazer isso? E daí ele foi trabalhando, fazendo minha cabeça. Eu falei, tá bom, mas se você quiser, você que vai gravar, você que vai editar, não quero saber nada. Só vou gravar aqui pra você fazer a unha. Aí ele aceitou, tipo assim, Tadinha. Eu vou conseguir, né? Acho que ele foi pensando pro futuro e falando, um dia eu vou conseguir. E daí eu comecei realmente a gravar, e foi a unha da Bruna, que foi a minha primeira cliente. Mentira, Thalita. Durante o atendimento, ela era tão boazinha que ainda ela deixou eu gravar. Ela me pagou pra fazer a unha e me deixou gravar durante um atendimento a unha dela. Caramba, daquela primeira cliente. Da primeira cliente. Que legal. Ela ficou comigo muito tempo. Não falou, não falei, não. né? Que legal. Nossa, eu lembro, Nath, assim, um flash, como se fosse hoje. A gente sentada, ele colocou um tripézinho, aí ela me deu a unha e passando o ônibus na rua, porque muito barulho. Então, assim, não dava pra eu falar durante o vídeo. Aí ele só gravou você fazendo só e depois gravou. você foi narrando. Aí, primeiro a gente foi gravando todas as aulas. Então, eu gravei, eu lembro que foi uma unha nude, que eu gravei fazendo a unha dela, e daí depois eu fui gravando outras, gravando o processo de cuticulagem, esmaltação e tudo, e daí quando teve tudo, ele reorganizou essas aulas, editou e falou assim, agora vamos gravar o áudio. Só que nisso eu já estava muito barriguda, já estava assim, perto para ganhar, já tinha 7 meses, mais ou menos. Fica exausta, né, Thalita? Não dá vontade de fazer nada, né? Muito exausta. E na época eu estava mais preocupada, porque eu tinha que juntar um dinheiro para fazer enxoval, né, comprar um berço, fazer as coisas, né? E daí eu falei, eu tenho a gestação toda? Todinha. Parei de trabalhar uma semana antes de ganhar. E assim, não podia acontecer nada, porque era o meu única renda que a gente tinha, inclusive a dele, era essa. E ele trabalhando, finalizando a empresa dele, né? Ainda. Que também não é fácil, é super difícil. Sim, ficou devendo, a gente ficou devendo na época, acho que R$30 mil. Nossa, é bastante dinheiro, principalmente pra acho época. que foi um pouco mais, foi assim, bem desesperador. Aí a gente chegou a pegar dinheiro emprestado e daí você só aumenta. Tudo, porque daí a gente paga uma coisa e deve para outra. E então... a gente brinca, né, que quem é honesto e deve, quer pagar. Quem não é honesto e não deve, dane-se, né? A pessoa simplesmente, é mais um que eu tô devendo. Verdade. Mas pra quem é honesto e não tem esse hábito, quando você fica devendo, você fala, meu Deus, né? Aí você acaba tomando decisões e atitudes pra resolver um problema e você cria outro. Verdade. Mas isso eu acho que todo mundo já passou. Todo mundo faz parte da vida, né? E eu acho que tudo é uma questão de aprendizado, né? E tem coisa que a gente precisa passar para evoluir, né, Nath? Porque, assim, a história que eu tô contando aqui é muito resumida. Eu sofri muito para chegar, né? Até essa parte da gravidez, até chegar lá, eu sofri muito. Não foi fácil. Então, assim... Hoje eu olho e tenho orgulho do que eu passei, porque graças ao meu passado eu aprendi tudo que eu sei hoje. Então, às vezes, no momento, a gente não aceita, a gente chora, a gente fala, por que Deus? Por que eu tô passando por isso? Você briga com o negócio, isso. Né? E daí, depois, lá na frente, você... né, entende aquele processo que era importante, né? E o curso deu bom? Aí eu comecei a gravar os áudios e foi uma parte muito difícil, porque eu tava bem grávida e a gente não tinha local para gravar o áudio. Então a gente foi no escritório dele. Disso, que você ficou embaixo da mesa. Isso. Primeiro a gente tentou gravar no escritório dele, que é assim, o escritório dele fica na parte de cima do salão que o meu sogro emprestou pra gente. Então é um lugar muito barulhento. A gente fechava tudo, aí ele colocava um papel dizendo o que eu tinha que falar, porque eu era muito tímida, eu não conseguia gravar nada. Sério? Aí ele colocava embaixo da câmera, assim, um papelzinho, e eu lia. Thalita, já? Agora você vai fazer isso. Não sei super robotizada. Super, nossa. Aí ele falava, mas você não pode falar cantando, você tá falando cantando. Aí eu não tô falando cantando, é assim, é o meu jeito. A gente que fica gravando, quando alguém fica falando isso, não tá de falar, então vem, faz você. Eu falava... Senta e grava você, eu falava, né? põe uma peruca, vem aqui gravar, então você vai ver o que é bom. Só que ele é muito bom. Se ele fosse pra ele gravar, ele gravava. Acho que ele ia gravar em 2 minutos e falar, vai, tá vendo? Ele ia, falava pra mim, você tem que fazer assim, né? Porque ele é muito bom de dicção, ele é bom nessas coisas. Ele gosta. Boa, né?
Então, aí eu comecei, né? E daí eu passava mal, porque a sala tinha que Você falou que fechar não para tinha abafar, ar. não tinha ar, né? Tinha que abafar o barulho. Então, fechava tudo. Aí eu falava pra ele, eu tô passando mal. E daí a gente não tinha tripé, ele Pai amado. colocava a câmera meio que de um jeito que a gente, né, uma gambiarra. E daí, pra eu ficar na altura da câmera, ele colocava uns tijolos no chão, eu tinha que subir em cima. Nath, muito difícil. Tá vendo? Ó, você Um que acompanha a Thalita perrengue. desde o começo, É, perrengue. um Mas perrengue. aí eu lembro que você me contou que você entrou embaixo de alguma Isso, coisa. aí não deu certo gravar nesse lugar, porque a gente fazia de tudo, muito barulhento. Aí ele falou assim: já sei, vamos pra casa, lá tem menos Mas na barulho. cama. Isso. Aí Lembrei. agora você grava embaixo da cama. Meu Como que Deus. fala pra uma grávida gravar embaixo da Coitada da cama? Thalita. Eu não tinha dó, não. É brincadeira, mas não tinha o que fazer, né? A gente Aí tinha que você entrou arrumar. embaixo da cama e gravou? Aí, a cama era um baú, então ele puxava o baú, colocava o celular lá dentro, eu ia assistindo e falando, agora você vai cortar, assim, Não, a lixa você vai deixar retinha. E daí eu consegui gravar, assim, o curso todo, assim, muito básico do do jeito que básico. deu. Do jeito que deu, mas com o curso, tipo, na época também, em seguida, depois que a gente conseguiu gravar o curso, veio pandemia. Ai, Thalita. Então, assim, Caótico, né? não foi fácil, mas aí deu certo. Eu comecei a divulgar. E deu Você bom o primeiro curso já deu de cara? bom, deu. Você tinha me perguntado como que ele teve essa ideia. É. Acho que uma coisa importante foi que eu tinha começado na rede social e eu tinha alguns seguidores. Não eram muitos, mas como eu postava, tinha gente que me perguntava se eu tinha curso. Ah, entendi. Então, assim, era pouco que eu sabia, era pouco que eu conseguia entregar, mas para aquelas pessoas que estavam lá e não sabia nada, Era era o norte muita delas. coisa. Uhum, entendi. Então, eu comecei a perceber que tinham manicures que ia lá e falava, ai, que algodão você tá usando? Que aí, tipo, pra mim era uma coisa assim muito grande, sabe? É uma Nossa, inspiração, né? eu falei, nossa, que coisa estranha, me perguntando algodão, né? Algodão. E daí eu fui aprendendo também, aprendendo elas dando dica nos comentários, sabe? E daí foi aonde ele teve a ideia de fazer o curso online. Aí a gente gravou tudo e deu certo. Aí a gente colocou para vender e foi um sucesso, assim, desde E o como que você começo. reagiu, Thalita, nisso? Assim, a Nath, nos primeiros dias, vendia assim um por dia, mas Porra, pra mas é gente. bastante. Não, desculpa, Pra, é bastante. bastante, né? Pra quem não tinha Caramba, e nada. outra, no formato que foi feito o curso, o jeito que ele É, foi gravado. é, E o feedback das pessoas? Então, era muito bom. Eu sempre tive um feedback muito Que bom. legal Mas às isso. vezes acontecia de chegar uns lá que chateava a gente. É, mas Tipo, em eu tudo, lembro né? que quando a gente lançou o curso, uma pessoa comprou e a mesma foi lá e cancelou o curso, pediu reembolso. Eu fiquei assim muito chateada. Eu falei assim, Você acha onde eu poxa, errei, né? será que tá ruim, né? Será que eu não sou boa? Será que eu não sirvo pra isso? E daí eu comecei a dar uma pesquisada e conversar com o Rá também. Ele falou, Tata, mas isso é normal, Vai né? ter um percentual sempre de pessoas Não que não vão dá e pra cancela. agradar. Isso também, Nath, se a gente fica focando no que é ruim, né? A É gente não verdade. segue Isso é porque a verdade. gente não consegue agradar todo É. mundo. E nunca vai conseguir. Tem gente que pergunta assim pra mim, você erra na unha ainda? Eu erro muito. Tem cliente que não gosta do seu trabalho? Tem, Nath. Tem tem mesmo, cliente. tá? Tem. É isso, eu não consigo imaginar, porque A o resultado recente. que a gente vê é muito perfeito, né? É Recente. claro que você Sim. mostra o que você também gosta, o que fica bom e que você quer divulgar. É. Mas eu não sei, eu acho muito bonito, assim. Então, ó, recentemente no meu salão, eu fui atender, uma manicure não podia atender e eu fui atender no lugar. Aí depois eu fiquei sabendo que a moça falou que, tipo, não gostava da minha Que unha. prefere a... Que prefere a unha tá da outra tudo pessoa bem, e tá tudo o gosto bem. dela. Entendi. Entendeu? Aí, Entendi. imagina se a gente for ficar chateada por tudo, né? Dói um pouquinho? Dói, porque é o nosso Você se ego, né? incomoda, claro. A gente quer ver o ego lá em cima, Mas, né? e você contou uma história que é legal. Teve uma época que eu troquei com o Vinícius. O Vinícius passou a fazer o comercial e eu passei a fazer algumas coisas internas. Eu lembro que um cliente falou: ai, prefiro o Vinícius, não queria que a Natália viesse mais mesmo. Eu falei, Olha, poxa vida, eu Que vim 15 anos te atendendo. E eu me lembro ainda. Aí o Vinícius falou: Natália, como tem cliente que eu fui que falou: ai, não dá pra ser a Natália, não me dei muito com o Vinícius. E é isso aí. Tem gente que vai gostar mais do seu estilo, tem gente que vai gostar mais do outro. e assim, são trabalhos bons, É. diferentes, E né? eu sinto, que as pessoas levam muito pro pessoal isso, né? Levam. E aí isso magoa elas num nível É. que elas se ofendem, que elas ficam Aham. martirizando aquilo. E, cara,
foi, né? Foi. Tem gente que não vai gostar. É. Tem gente que não vai gostar da Thalita sem nem conhecer a Thalita. Verdade. Que não vai gostar de mim sem nunca ter me visto, sem nunca ter falado comigo. Sim, é verdade. E acontece muito, viu, Nath? Principalmente nas redes sociais. Que é um julgamento que as pessoas têm, às vezes, de um comentário que você fez, que ela nem entendeu o contexto inteiro. Que ela... E sabe o que eu vejo também? Tem pessoas que não são parecidas com o que a gente é. Aí elas acham que uma pessoa igual a gente não existe. Então, já que essa pessoa não existe, a gente é falsa. Verdade. A gente é um fake. É mentira. Não existe uma pessoa existe. assim. É um personagem. Muito boazinha por muito tempo. Não, isso daí... Não tem como. Eu até brinco que tem um negócio que não dá... Você não consegue, por muito tempo, esconder quem você é de verdade. Isso. Se você é... A não ser que você apareça de vez em quando, né? Aí você monta uma massa. Quem tem uma constância é impossível. Ou a pessoa tem que ser contratada pra fazer Hollywood, né? Porque o negócio é fora do padrão. Que nem hoje na minha rede social. Eu vivo de live e de vídeos. Como que eu ia conseguir... Só no ao vivo, né? Eu escuto muito, tá? Hoje, não sei qual que é a realidade pra você, mas eu escuto muito da grande maioria das pessoas falando que o futuro é o ao vivo, né? O futuro da rede social é quem sabe se apresentar ao vivo, quem faz ao vivo. A galera que é scriptada, que trabalha com... Acabou. Eles não têm futuro, né, nisso. Porque o futuro é ao vivo, não tem como, né? A gente gosta de ver o que é verdadeiro, real, né, Nath? Então, que nem, às vezes a gente posta um vídeo, mas o vídeo é todo editado. E às vezes a gente quer ver o processo, quer ver o erro, onde errou, como que eu faço se eu errar. Assim tá muito perfeito, né? Como que é que acontece isso realmente? Pra pensar, tá? É o que mais dá engajamento mesmo, quando você mostra uma coisa que deu errado. Eu lembro que eu entrevistei uma menina, uma convidada, eu não lembro o nome dela. Ela falou, o vídeo que mais engajou é quando eu quebrei a minha unha. Que coisa, né? Ela falou, ela faz a própria unha, ela não é manicure, ela faz a própria unha e mostra o trabalho dela. Ela falou, o vídeo que mais engajou pra mim é quando eles viram a minha unha quebrada. Você vê que coisa? Você posta um vídeo lindo. Que a unha ficou perfeita, que seu trabalho ficou entregue, que ficou maravilhoso. Ela falou, quando ninguém minha liga. unha quebrou, foi o vídeo que mais engajou. Eu falei, caramba. O pessoal gosta também do que dá errado, Eles gostam de uma tragédia, né? Mas é porque é o que acontece na vida real, né? Isso é verdade. Então, assim, tipo, não é tudo perfeito, né? Não tem nada que é perfeito. E sobre... teve uma vez uma menina que comentou assim em um vídeo meu, ela falou assim, a primeira vez que eu vi um vídeo seu, eu não gostei de você, não gostei da sua risada. Ai, gente, é sério isso? Sério, aí ela falou assim, não gostei, mas aí eu resolvi te dar uma nova chance, agora eu te amo, tá? Acompanha. Aí você vê como que minha risada é a mesma, é você que mudou mesmo, porque eu sou a mesma pessoa, né? Mas assim, é da gente o julgamento, né, Nath? Sempre. A gente cresce, né? A gente nasce aprendendo a julgar as pessoas. E a gente mesmo que tá falando agora, a gente também julga as pessoas. E às vezes a gente fala, opa, eu nem conheço essa pessoa, eu não sei nem como ela é. É verdade. E assim, é um julgamento que, tipo, não é pesado. Né? A gente olha pra pessoa, que essa pessoa, isso. Aí depois você conhece e fala, não é isso. Algumas a gente acerta, tá? Verdade. Né? Algumas a gente olha e fala, opa, essa daqui... Essa energia não tá batendo. Não deu bom. E aí você dá uma oportunidade, você fala... Por que eu dei essa oportunidade? Verdade. Né? O meu seu sentido falou que não ia dar. Esses dias eu até comentei isso. Eu falei, gente, eu tinha certeza que isso não ia dar certo. Eu insisti. E tá vendo? Precisa confiar mais em mim. Eu brinquei. Porque verdade. Tem gente na intuição, né? Que a gente se surpreende e fala, opa, julguei errado. Mas tem umas também que a gente olha e fala... julga certo, né? A gente julga certo. Você falou do curso online, que deu certo. E aí foi aí que você entrou nesse universo junto com ele. E aí nunca mais vocês se separaram. Não. Assim, aí a gente de sociedade, de empresa. Não, começou a dar certo, daí ele começou a se aprofundar, estudar mais sobre isso, e daí a Estelinha nasceu, né, e foi uma época bem difícil também, muda porque... toda a rotina. Muda a rotina, e na época ele ainda era falido, né, tava no começo do curso, então assim, ele ficava bem desesperado, chorava muito, e a minha rotina também tava pesada, né, então como ele não estava trabalhando assim em uma empresa, não era nada, né, que ele precisasse cumprir o horário, então foi bom porque a gente ajuda com a sua filha. Ele cuidava da Estelinha durante o dia, e daí enquanto eu fazia o atendimento, às vezes ele precisava trabalhar um pouco também, eu ficava com a Estelinha, então a gente conseguiu revezar e foi muito bom porque a gente foi crescendo junto e aprendendo junto, né? E o Instagram liberou live. E daí eu fui uma das primeiras manicures também na internet fazer live. Naquela época tinha muita gente em live, né, Thalita? Quando liberou? Não, eu digo,
pessoas assistindo vocês, Ai, né? sim. Eram poucas as pessoas que faziam, mas a galera assistia em Sim, peso, né? a minha primeira live eu lembro que tinha em torno de 5 ou 10 pessoas, por aí, Tá. eram poucas. Mas aí depois eu fui fazendo, as pessoas foram Aí depois conhecendo. fica. E eu lembro como se fosse hoje que eu tinha muita vergonha, Nath. Eu Eu falei, "Mas esse imagino. negócio de live." Aí eu comecei a fazer a live e as pessoas perguntavam e eu não respondia, não. Eu deixava a live Mentira, lá. você fingia que nem via. Fingia que nem via. Eu falava, eu preciso começar, eu tenho muita vergonha. Eu preciso começar de algum jeito, então eu não vou responder, mas vou deixar gravando. Algumas pessoas falavam, ela não lê. Outras pessoas falavam assim, gente, ela tá trabalhando, Ela não vamos tá respeitar, vendo. mas dá pra gente assistir, tá legal Que e tal. legal, Thalita. Aí eu fui pegando gosto, até contei pra você, né, que eu achei esse Contou. suportezinho de Que microfone. nem existia, você Nem que adaptou existia. num... Eu adaptei, gente, coloquei aqui, meu marido fez umas bugiganga, gambiarra. conseguiu pregar o celular e eu usava ele na minha mesa pra fazer Não live. pode, né? E daí, durante a live, as pessoas começaram a perguntar sobre curso presencial. Aí eu falei, nossa, curso presencial, será? Mas tinha medo. Meu marido também ficava me encorajando, vai, e eu tinha medo, ficava naquela. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, acho que eu vou fazer minha primeira turma. Aí ele ficou todo feliz, aê, tá isso, assim que eu quero te ver, evoluindo, crescendo, passando por cima dos medos, né? Porque senão a Você gente... fica parada. Se a gente não... Assim, às vezes as pessoas veem, né, a gente na internet e acham que a gente já começou daquele jeito. Imagina. E assim, é todo dia a gente passando por cima de um obstáculo, de um medo, né? E os medos, eles vão mudando, né? Vão Você não para mudando. de ter medo. Só muda, Nath. Exatamente. Aí Você se vai... acostuma com isso daqui, É. daqui a pouco vem outro É. que você quer, mas que você tem medo e que se É. você não enfrentar, não É vai. isso mesmo. É isso Aí mesmo. eu anunciei e daí eu achei que eu fosse fechar a turma, não conseguia fechar a turma. A minha primeira turma tinha 4 pessoas. Uma era minha irmã, não pagou. comentou. Minha cunhada também não, que eu dei para elas de presente. Queria que elas aprendessem, elas queriam também. E as outras 2, eu lembro que eu comecei cobrando um valor de R$ 150 no curso. As outras 2 pagaram, né? E daí depois eu fui tentando fazer mais e era muito difícil. Chorava muito porque não conseguia. Eu achava que ia ser uma coisa muito fácil. E daí naquele momento eu percebi que era mais uma etapa. Assim como eu comecei a fazer unha e não foi fácil, né, conquistar clientes, eu percebi que não ia ser fácil conquistar alunas e que eu ia ter um trabalho grande pela frente. E daí eu comecei a fazer as lives, divulgar. Às vezes eu ficava divulgando 2, 3 meses para conseguir fechar uma turma. Aí eu É fui legal você divulgando. compartilhar isso, porque tem muita gente que deve estar passando por isso agora e Sim, que ela deve se julgar e falar, nossa, eu sou péssima, eu não sim. consigo, todo mundo consegue. É, Nossa, elas conseguem fazer curso e colocar 50 pessoas, 40 pessoas e eu não consigo colocar não consigo. duas. É, E, gente, a Thalita tá falando que o primeiro dela, ela teve 2 alunas pagantes. não conseguia É. fechar. Era muito difícil. E assim, eu não tinha experiência de nada. Eu falava, o que que eu vou ensinar? O que eu vou falar para quando elas O que eu vou chegarem, né? ensinar? Aí eu falei, vou ensinar o meu padrão, o que eu faço. É isso que as pessoas, elas me seguem, elas querem o meu curso porque elas gostam do meu trabalho. Então, eu vou ensinar o meu Eu trabalho. sei. Então, eu comecei ensinando a minha prática. Eu lixo assim, eu tiro cutícula assim, eu esmalto E foi. assim, e foi. Aí eu comecei a divulgar as turmas, divulgar, não fechava. Às vezes eu tinha que cancelar, porque uma fechava e, olha, não Aí não fechou compensa. turma, não compensa, então vou ter que cancelar, desculpa. Devolve o dinheiro. Aí são vários erros até a gente acertar, Nath. Aí eu pensei que, assim, eu tinha que fazer para outras cidades. E daí comecei a abrir para várias cidades e não fechava. Aí era difícil arrumar hotel, porque eu falava, e agora? Eu não sei se vai fechar, eu vou contratar Aí hotel. tem que ficar tudo de última hora, tudo Tem que mais ficar caro. tudo mais caro, hospedagem, passagem. Aí eu falei assim, eu acho, eu sozinha tive esse, sabe? Falei assim, eu acho que eu tenho que fazer por aqui, porque por aqui, né, eu moro em São Você tá no Paulo. seu- Eu falei assim, eu tô no meu mundo aqui, né, tô Sim. no meu espaço, de repente aqui mesmo na minha esmalteria, porque se acontecer de uma aceitar, eu consigo dar o curso aqui, é um início. Ela vem aqui e acabou. Ela vem aqui. Agora, se eu vou para outra cidade e fico tentando, aí eu tenho todo o trabalho de ficar cancelando, de não conseguir espaço, não conseguir hotel, não conseguir aluna, que é o importante. E daí eu consegui fechar minha primeira turma de 10 alunas na Caramba. esmalteria.
E daí foi muito gostoso, e daí eu comecei a pegar esse dinheiro também para juntar para fazer a reforma da esmalteria. Então, eu juntava com o meu atendimento, o curso eu ministrava no domingo, quando eu Nossa. conseguia fechar a turma, e daí eu trabalhava de terça a sábado, e na segunda eu resolvia as coisas de casa, né? Puxado, hein, É Thalita? puxado, é corrido, Mas né? valeu a Todo pena, mundo, né? É. valeu a pena. Aí eu consegui, Nath. Depois eu consegui fechar outras turmas, também o mesmo esforço, o mesmo trabalho, e consegui juntar o dinheiro para eu reformar E aí a minha reformou. esmalteria. Reformei e deixei assim, Do jeito do que jeito você que eu queria. sonhava. Fiquei muito emocionada, muito feliz, porque foi minha primeira conquista com a profissão. Que legal. Então E foi eu vejo muito que bom. muitas têm esse mesmo sonho, Tem. que é ou montar uma esmalteria própria, ou ajustar e deixar do jeito que seja, se ela já tem, do É, jeito que ela sempre sonhou, do jeito que ela sim. sempre quis, com os móveis que ela sempre Sim. quis. Acho que toda É um manicure sonha, sonho, acho que o nosso primeiro sonho, é assim, é ter esse. o nosso Ter o seu cantinho. cantinho. Porque antes a gente querer alguma coisa para nós, por exemplo, pago aluguel, quero uma casa, não tenho carro, quero um carro, a gente pensa em ter um lugar Um lugar legal para legal para fazer atender, né? atendimento. É. Não precisa ser nada chique, mas organizado, Limpinho, bonitinho, bonitinho. limpinho, Isso é E verdade. daí eu consegui reformar, inclusive tem no YouTube a reforma, para quem quiser Que ver no meu legal. Ah, é canal. bom. Aí eu quebrei tudo, fiz do zero. E ficou E perfeito. ficou perfeito, ficou lindo. Aí comecei a atender lá e consegui colocar uma manicure para trabalhar comigo. Aí ela foi trabalhando comigo e consegui contratar a segunda. Aí Que trabalhava eu e legal. mais duas. E nisso eu continuava atendendo normalmente, fazendo live durante os meus atendimentos. Eu fazia as lives. Era tipo muito corrido, porque eu pegava, por exemplo, a cliente das 11 da manhã, porque meio-dia era meu almoço. Eu sempre atrasava na live, não tinha como fazer no É, mesmo tempo não de dá. atendimento, né? Então, aí eu almoçava em 10 minutinhos e pelo menos uma ou duas vezes na semana eu conseguia fazer a live. E aí eu sempre chamava as minhas clientes que eram mais próximas, né? Para Faz você ter uma live esse. Legal, comigo, legal. Então E você elas recebia, você fazia. pagavam. É isso que eu ia Elas perguntar. pagavam Legal, normal. legal. Porque naquela época eu não podia não cobrar, Não porque me tinha fazia como, muito né? falta. E aí, como foi essa questão da loja, tá? Aí eu comecei. A loja veio por último, acho que de tudo. É, foi, acho que faz 2 anos, um Faz ano? 2 anos. 2 anos. Primeiro, eu senti a necessidade de mudar de um espaço, porque eu fazia live lá, comecei a fazer live E recorrente atrapalha quem tá no e salão. eu atrapalhava muito as clientes. Eu falei, pela terceira vez estou atrapalhando, porque eu atrapalhei minha mãe, atrapalhei o Meu marido. Rai, e agora estou atrapalhando as meninas e as clientes no salão. Então, era uma coisa que eu queria, porque eu queria divulgar meus cursos, a Sim. divulgação é importante, né? E eu sempre, depois que eu aceitei estar na internet, que o começo foi difícil, né? Mas depois eu aceitei e comecei a gostar muito daquilo, de compartilhar com a mulherada, ajudar, né? Aí eu queria aquilo, então eu queria ser reconhecida na minha profissão, né? E daí eu queria continuar fazendo as lives. E daí eu falei, agora eu preciso de um outro espaço para fazer live, porque eu não posso ficar, né? Às vezes eu queria fazer um vídeo, não sei, que eu precisava usar um espaço que não dava porque tinha cliente. Aí elas chegavam lá, viam que eu tava fazendo live e ficava caladinha, Aí já não se chato. sente tão à Às vezes vontade. a pessoa, Nath, vai pro salão também, né? Às vezes está passando dificuldade em casa, É, brigou faz com o sentido. marido, vai um pouco no salão porque Pra deixou os filhos, espairecer. É, que deixou até os filhos. faz. Aí chega lá, não pode nem Não conversar, pode que coisa. espirrar, né? Ah, ela tá em live, não Tá posso em live. tossir. E assim, não era eu que pedia, elas mesmas se sentiam assim, Uhum. né? Aí eu comecei a procurar outro espaço, e daí do lado do salão tinha outro salão que era do meu sogro. Esse a gente pôde alugar e pagar. Esse deu pra Ai, fazer direitinho. isso. E o Rá também precisava de um escritório, porque onde ele estava ruim, estava pequeno, a gente precisava trabalhar junto. Então a gente alugou esse espaço e nesse espaço eu consegui fazer um estúdio para mim, que é onde eu estou hoje, onde eu Grava as gravo minhas lives. lives, gravo tudo. E daí a gente começou a trabalhar lá, pôs uma mesa e eu consegui gravar os meus vídeos e consegui ficar até ainda mais ativa nas redes Redes sociais. Porque sociais. ainda tem o seu canto, né? Sim, Aí você vai a hora que você quer, a hora que grava eu do jeito que quero. você quer, fala. Isso. É legal, isso é Então bom. eu podia já deixar meu tripé no jeito, porque no É o salão seu a gente tinha que. espaço. Isso, tinha que Entendi. guardar as Entendi. coisas e tal. Aí eu comecei, e só que daí eu comecei não ter tempo mais para responder o WhatsApp, não ter tempo mais para fazer muita coisa. Aí foi onde eu senti a necessidade de contratar minha assistente, que hoje é a Si, maravilhosa, uma bênção na minha vida, E ela te nosso ajuda em braço tudo. direito. Aham.
Aí a gente contratou ela, aí ela começou a ajudar a gente lá, né? E a gente começou a trabalhar. E durante as lives, eu sempre percebi que as pessoas perguntavam muito das coisas que eu usava e eu sempre tive parcerias onde eu Legal. indicava. E eu sempre gostei muito dessas coisas de loja, né? Você trabalhava Gosto, com isso, né? gosto do capricho, gosto das caixas, gosto dessas coisas. Gosto de inventar promoções. Eu acho um mundo bem gostoso, assim. E daí eu falei, nossa, uma coisa assim que acho que eu gostaria de ter uma loja online. E eu falei com o meu marido, né? E daí ele aceitou, porque eu não sei nada dessas coisas da internet. Eu sei o básico, sei mexer no celular, sei gravar, eu que edito meus vídeos, mas essas coisas de sistema é mais difícil, E tem né? uma parte contábil também, né? Por ser loja online. Sim, Entendi. e ele entende bem dessas coisas. Ele falou: tá, mas aí a gente tem que ver direitinho e tal. Vai comprando as coisas que você quer, né? Vai já pesquisando. E daí eu comecei a comprar as coisas e comecei já a avisar nas lives Que você ia montar que uma eu ia montar loja. uma loja, né? Que ia vender as coisas que eu usava e que elas sempre me perguntavam, porque tinha gente que morava em outra cidade que não tinha, né? Às vezes queria comprar exatamente o que eu estava usando. E aí eu fui comprando. E eu lembro que eu já estava assim, desesperada no final do ano. Falei, essa loja tem que sair esse final de ano. Você estabeleceu uma data, eu lembro disso. Falei, tem que sair agora, nesse final do ano. Ele, tá, não dá, não é assim. A gente tem que montar o sistema, tem Tem que nota abrir uma fiscal, abrir uma empresa. empresa. Se a gente começar errado agora, depois a Isso é gente vai verdade. terminar errado pra gente arrumar tudo isso. E eu sou muito prática, eu quero tudo E a gente acha pra que é fácil, ontem, né? é. Entendi. E ele não, ele já é mais burocrático, então ele já pensa, né, em todas as partes fiscais e tal. Aí eu desesperei e comecei a encher o saco dele, ele foi e fez. Ele falou: tá bom, vou correr aqui, a Vai gente inaugurar. vai inaugurar. E daí ele correu e inaugurou, saiu tudo errado. A gente enviava a mercadoria 2 vezes para a mesma pessoa, porque o sistema não estava funcionando do jeito que ele te falou e que eu desesperei, E você né? acelerou ele. Que eu acelerei. Então, eu mesma que estava separando os pedidos no começo, né? E daí eu separava o pedido, a pessoa pedia 2 unidades de lixa, eu só Você via não lixa, via. mandava uma. Aí a pessoa retornava e Aí falava, você tem que olha, mandar de novo. aí eu falei, nossa, esse negócio de loja online, acho Não é que pra mim. não é para mim, acho que é muito difícil, né? Aí eu falei, mas também eu tô fazendo muita coisa, não dá para fazer muita coisa. Aí a gente conseguiu contratar uma pessoa para cuidar da loja online. Aí a gente foi organizando. Aí ele falou: Léo, tá vendo isso que eu te Olha a falei? paciência. Vamos fazer direitinho e tal. E daí a gente começou a trabalhar e E deu deu super super certo. certo, Nath. Hoje a gente tem 2 pessoas que trabalham fazendo a parte. Como que fala? Operacional? Isso. Na loja, né, onde elas embrulham, tiram pedido, organizam estoque, e a gente tem uma que cuida da parte de nota fiscal, onde ela coloca os produtos quando chega, cadastro, essas É coisas. uma Então empresa, né? então são 3 pessoas trabalhando na loja online. E assim, só vem crescendo, deu tudo certo. A gente precisou também passar por esse começo Pra... para conseguir conquistar tudo que a gente conquistou hoje, né? Não Que foi legal, nada Thalita. fácil. E no E... fim, brincando de novo, né? O falido, É. que era um bico, né? E que era para eu Que bom. largar, aceitou, viu uma boa oportunidade na profissão. Assim, a gente ficou muito feliz porque eu sou, assim, muito grata pela profissão, porque ela me abraçou e ainda abraçou minha família. Então, hoje a minha filha tem tudo do melhor por causa da minha profissão. Então, Que legal. assim, é muito gostoso. E falando um pouco sobre família, a Thalita é filha única, ela tem irmãos, como Eu que tenho é? irmãos, tenho 4 irmãos. Aí eu tenho um mais velho, que mora na Austrália, o Davi. Aí depois tem o Danilo, que é só um pouquinho mais novo que ele. Em casa é uma escadinha, 2 anos mais novo que Caramba. ele. Aí depois sou eu, também 2 anos. Aí depois tem a minha irmã, que a minha mãe teve coladinha. Quase que a gente fica brincando Junta, que é foi na gêmea de um dieta. ano. Foi na dieta. Eu tinha 3 meses quando a minha mãe engravidou da Meu Deus, Débora. corajosa. Aí, tanto é que a gente cresceu mais ou menos como se fosse gêmeas, assim, Gêmeas. porque depois de 3 anos, Não 4 parece anos, não mais que parece mais. Então, a gente usava roupa igual e tudo. Aí, depois de 10 anos, a minha mãe teve a Larissa. Então, somos em 5. É da mesma mãe e do mesmo pai. Da mesma mãe e do mesmo pai. E você tem relacionamento bom com a sua família? Tenho. Seus pais são vivos? São. Legal.
Depois de um tempo, meu pai e minha mãe se separaram, né? Tá. Depois de muito tempo, assim, a gente já era... Foram longos anos de casamento. Foi até depois que eu comecei com as unhas. Caramba, foi meio recente, então. Faz uns 7 anos, Mas que legal mais ou que menos. tem essa É relação muito, familiar, né? Ela existe. muito Que bom, isso é gostoso, legal. muito gostoso. Muito legal. E eu vi que você resumiu muito brevemente a sua história, mas o que você julga que foi um dos maiores desafios que você encontrou nessa profissão de manicure? Nath, no começo, o meu maior desafio, assim, foi não ter o preparo. Então, assim, eu De não... conhecimento técnico De conhecer, mesmo. Tá. eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, eu não tinha cliente, Entendi. era difícil, eu tinha vergonha, então, assim, para mim foi uma dificuldade muito grande esse começo. E eu procurava as coisas assim, na época não tinha curso. Esses conteúdos que a gente tem hoje, Nossa, né? hoje Isso é você verdade. coloca tudo na internet, aparece, um monte de profissional muito Isso é boa. verdade. Conteúdos gratuitos, né? Nossa, Se você tiver um dia sem fazer nada e quiser consumir, eu acho que você aprende a... Nath, tem muita live que é melhor que Que cursos. curso. É Que verdade. você tira a Eles dúvida com a entregam pessoa. tudo, né? Aham. Isso é verdade. Então, assim, não tinha. Às vezes eu ia procurar um vídeo, era um vídeo desfocado, um vídeo que não tinha qualidade, a profissional não era boa também. Então, E, o que te motivava a continuar na profissão? Nath, o que me motivava no começo, assim, eu quando comecei, eu percebi que eu tava gostando muito daquilo, né? Mas o que me motivava mesmo era o din-din. A renda A extra que renda, você tinha para ter uma vida melhor. Então, assim, eu sempre ficava pensando, tô ganhando 1.000, então se eu aumentar, eu posso ganhar 2.000. Então, assim, eu ia trabalhar por conta, ia poder fazer a minha agenda, ter a minha vida tranquila e ganhar o meu Perfeito. dinheiro. Assim, pra mim era perfeito. E você enfrentou algum tipo de preconceito por ter escolhido ser manicure, tá? Preconceito sempre tem, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu fui no cartório e uma moça perguntou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, manicure, e ela meio que torceu o nariz. Tipo, manicure. Mas eu sou muito tranquila, assim, eu não ligo, eu sei do que me proporciona, eu sei do que eu preciso, então é lógico que dá aquele mal-estar, né, e tal, mas eu sei bem lidar com isso, assim. A sua família, no geral, aceitou bem essa decisão? Aceitou, tipo, a minha família é aquela que, cada um faz o que quer Você tá feliz, você continue feliz. Sim, Perfeito. a gente é uma família bem humilde, né? Então, assim, meu pai sempre foi motorista de ônibus. A minha mãe, com um monte de filho, teve que ficar em casa e cuidar da casa. Então, assim, o que a gente conseguia, né, trabalhando sempre foi lucro. Então, independente, sempre na raça. E sempre dependendo de você, porque se você ficasse esperando, você ia... Exatamente. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Muito cedo. Eu fui trabalhar trabalhava em peru escolar. De monitora. A tia monitora. Que legal. Tia da perua. Abre a porta, fecha a porta, ajuda a criança a descer, ajuda a criança a subir. Isso mesmo. Então, eu trabalhei até 16 na perua e depois, em seguida, já fui pra loja. Então, assim, sempre trabalhei e não tinha como não trabalhar, né? Em algum momento, você chegou a desistir da profissão e voltar? Ou não? Nunca. Desde que você começou, você já... Sempre que eu comecei, desde quando eu comecei, eu só fui crescendo. Mas já pensou em desistir? Nath, desistir a gente pensa todo dia. Tipo, hoje, inclusive, hoje eu não quero fazer nada. Vou desmarcar a agenda. Então, assim, eu já passou pela minha cabeça, mas passava quando era aqueles momentos que a gente tá mais fragilizada, a gente não acorda muito bem, né? Algo que não tá acontecendo legal na sua vida, e daí você pensa, mas depois você para e fala, que besteira que eu... Entendi. Mas nunca foi algo que, tipo assim, eu pensasse por muito tempo, sabe? E sem modéstia, o que você julga que foi o fator mais importante que fez a Thalita chegar onde a Thalita chegou hoje? Eu acho que o capricho, eu sempre fui muito caprichosa e muito determinada. Então, assim, eu sempre escolhi o que eu queria e sempre segui, sabe? Sempre fez do jeito que... tipo, eu não deixava pra trás. Comecei a fazer, não deu certo. Então, eu fiz, peraí, que não ficou legal assim, deixa eu fazer de outro jeito. Aí, dava certo. Então, assim, no começo, quando eu comecei a fazer as unhas, eu percebia que as manicures eram muito tradicionais, assim. Então, eu percebia que elas queriam decorações, então eu não podia comprar, eu aprendi no YouTube como que fazia
Aí Isso eu era um baita fazia, diferencial, ia na Thalita. impressora do meu marido, ficava passando cola lá num papel e Nossa, depois imprimia, recortava e aplicava. Então, assim, eu entendi. não podia comprar, mas eu dava um jeito. Então, acho que isso era um Você foi se virando. diferencial. E tá, como foi pra você ser instrutora? Porque assim, eu acho que uma coisa é você atender em mesa, gostar de atender em mesa. Outra coisa é você ensinar as pessoas, né? Ser uma instrutora. Como foi isso pra você? De você falar, poxa, as pessoas escutam o que eu falo, eu Uhum. ensino ela, eu mudo a vida delas. Porque tem muita gente que você, com um curso seu, presencial, online, depois que ela faz, ela consegue ganhar É, mais, mudar de sim, vida, pagar uma escola pro filho. verdade. Como que é essa sensação, assim, pra você? É uma sensação maravilhosa. Assim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Você tem noção, tipo, É, o que você é pra é, gente e mas é tal? E assim, eu verdade. não tenho muita noção, porque pra mim eu sou a Thalita e tô ajudando e ao mesmo tempo trabalhando e ganhando o meu peixe, Fazendo o né? meu, né? Tipo, é como se fosse uma obrigação pra mim isso, sabe? Entendi. Mas, assim, eu tive que aprender a ser instrutora, porque assim como eu aprendi a fazer unha, assim, o começo foi difícil ensinar, porque se você não para prestar atenção no que você está falando, às vezes nem você mesmo entende. Isso é verdade. Então, às vezes eu explicava, a pessoa não entendia, eu não ficava nervosa, eu pensava assim, eu não estou explicando de uma forma clara e objetiva Que ela que ela possa entender, né? Então, eu acho que eu tô sendo muito, de repente, muito básica. Tô imaginando na minha cabeça de uma forma que a cabeça para dela você funciona de talvez outra seja muito forma. fácil para ela não tá claro. Isso. E Entendi. daí eu tive que trabalhar isso Em e eu você. aprendi. E o meu marido me ajudava muito com isso. Eu falava, ó, presta atenção, eu expliquei assim, assim, assim. Ela não entendeu. Ele mas não dá para entender mesmo. Você Mas é tem bom. que ser mais, É, mais que legal. específica. Que legal. E entender que aquela pessoa não sabe desse assunto e É. que o seu papel é de fato ensinar para ela, né? Isso. E que, a Nath, a gente escolheu ser instrutora, a gente sabe que a gente tem que ter É isso aí. paciência para explicar para a É isso aí. pessoa, né? Não é porque tem muita gente que vem por causa do dinheiro, né? Eu É, vejo muita gente falando assim, ai, manicure não dá dinheiro, o que dá dinheiro dá é curso. Ela não curso. sabe nem fazer a unha, ela vai dar curso para a E pessoa. uma hora Então, tudo que é só pelo dinheiro esgota, né? esgota. Não tem Eu como. acho que a gente tem que dominar o que a gente faz e ensinar para outra pessoa com amor, Perfeito. né? E você Porque chama elas por algum nome? Vocês têm algum tratamento? Ou você. Como que você costuma se referir? não, eu não tenho, Não não. tem uma. Eu Porque tenho, são milhares, né? Eu fico imaginando, Thalita, como são. que você fala com elas, Eu né? tenho muita mania de falar gente. Gente, Então, oi, gente, não sei o que, mesmo, gente. gente é uma figura sua, isso é verdade. Eu falo muita gente. E eu tenho mania de falar que tal coisa tá Topperson. Então, tem gente que me chama de Topperson. Topperson. Ai, tá, eu consegui não sei o que. Eu falo, nossa, que Topperson. Vai ficando, né? Tá, os É, bordões. Que mas eu legal. não tenho nada assim, tipo. Quando eu vou falar no geral, eu falo meninas. Tá. Não tenho E isso. você, agora falando um pouco sobre a sua vida pessoal, sobre a Thalita, eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade. Como que é a rotina da Thalita? Da Thalita mãe, da Thalita esposa, da Thalita empresária, da Thalita que grava conteúdo. Como que é? Eu sou péssima com rotina. Sou Sério? muito ruim com rotina. Eu não. Assim, a Gente, eu rotina sou a pra mim é. louca da rotina. Sério, Nath? Sério. Se eu Eu tenho tivesse que ter dificuldade. horário, tá, pra tudo, pra mim era melhor. Nossa, Verdade. Mas em como que é? A Thalita acorda. eu acordo todo dia atrasada. Ai, que delícia. Não tem um dia que eu. E se eu não tiver atrasada, eu pego o celular pra ficar. É uma coisa assim que. Mas eu vou me atrasar. Eu me Tipo, atraso. acordei 5 minutos. 5 minutos, vou ficar no Acho que eu vou celular. ficar mais um pouco. Mas não é, tipo, eu às vezes não vou dormir 5 minutos, eu vou enrolar 5 minutos. Entendi. Então, assim, eu tenho um problema muito grande com Com isso. rotina. Aí eu acordo e eu tomo banho primeiro, porque daí eu demoro mais, né? Faço minha maquiagem, aí meu marido vai tomar banho, aí dá banho na Estela, aí eu pego a Estela, arrumo ela, a gente toma café da manhã e vai levar ela pra escola. Depois que leva pra escola, a gente vai pro estúdio, né? Pro nosso escritório. A gente chega lá 8h30 da manhã, mais ou menos. Super cedo. Super cedo. E daí eu escolho todos os dias que eu vou fazer. Então, assim, tem dia que eu marco. Ah, não é uma coisa que você já programou. Olha, então, de Não. segunda eu faço isso, de terça eu faço isso. Não. Você chega lá e fala, hoje vou Hoje eu- fazer isso. Exatamente. Eu Eu não só sei viver assim, funciono Thalita. assim, eu só funciono Gente, assim. que diferente, né? Então eu chego, a primeira coisa que eu faço é falar bom dia pra todo mundo. Bom dia! Aí eu sou brincalhona, chego dançando, faço tchá-tchá-tchá, bom toda dia, feliz. tchá-tchá-tchá. Aí eu apareço na loja, falo pras meninas bom dia, pergunto se tá tudo bem, vejo
vejo se elas já começaram a embalar os pedidos, que na nossa loja a primeira coisa que eu falo para elas de prioridade são os pedidos, libera todos os pedidos, e daí converso com a Si, vejo se tem alguma coisa importante, e daí depois eu decido se eu vou gravar vídeo, se eu tenho que fazer outras coisas. Aí tem dia que eu pego o modelo semanalmente, né, umas 4 modelos por semana, mais ou menos, e daí eu já combino com elas. Então, às vezes, Thalita, eu só posso às 9, só posso 8h30. Então, dependendo, se a modelo me falar, só posso 8h30, aí eu já chego, a primeira coisa que eu faço, já chego gravando. Entendi. Então, assim, tipo, eu decido um dia antes que eu vou fazer. Às vezes, atividade física você gosta, tá? Todos os dias eu faço. É algo rotineiro pra você. Então, assim, a gente passa o nosso dia numa correria, um dia muito curto, não dá tempo de fazer nada, Nath. Quando a gente vai ver, já é meio-dia, e daí a gente tem muita coisa pra fazer, loja online, site, aí tem que tirar foto aí de produto, aí muita coisa, aí grava vídeo, é muita coisa. E daí, quando dá 4h da tarde, tem que pegar a Estela na escola. Então, às vezes, eu estou gravando ou resolvendo, aí o Rá pega. Sempre fica para ele. Ele sempre vai pegar a Estela e ele é muito presente na vida dela. Acho que até mais... Acho não, até mais que eu. Que paizão, então, né? ele é um paizão. Ele gosta de estar junto, ele gosta de ficar com ela, tem paciência. Quando dá 3h30, ele tá quase na hora. E eu fico assim, tá quase na hora de quê? De buscar minha filha. Então, ele é muito presente. Então, ele dá 4h em ponto, ele já foi buscar ela. Então, ele pega ela e volta, ela fica um pouquinho lá com a gente. Às vezes, quando precisa ir no mercado, ele já aproveita da escola, com ela, já passa no mercado, aí ele volta e continua trabalhando mais umas 2 horinhas. E ela fica bem lá? Ela fica. Ela é quietinha? Ela gosta de atenção, ela não troca nada por uma atenção. Então, assim, ela gosta de celular, mas ela prefere desenhar, ela prefere conversar, ela prefere... Então, aí a gente tem a Si, que, tipo, é apaixonada por criança, então ela senta lá na mesa da Si, assim, imprime uns desenhinhos, Elas ficam lá. E enquanto isso eu finalizo, e aí a gente sai 6h em ponto de lá do estúdio. Aí a gente corre pra casa, eu chego em casa correndo, me troco e já corro pra academia, porque eu tenho que voltar 7 em ponto, porque 7 em ponto ele vai pra academia. Gente, aí ele você ele fica com a Estela. Ele fica com a Estela, depois eu volto. Ele vai e você fica com a Estela. Porque a gente não tem quem cuide dela, né? Então, assim, ele tem uma aula que chama Aikido, que é uma aula de defesa pessoal que ele ama fazer. Então, começa às 7h a aula dele e ele sai 7h de casa, então ele já sai meio atrasado. Então, eu chego correndo, ele sai. Isso de terça e quinta e sexta. De segunda e quarta, eu vou pra academia correndo e volto pro escritório pra fazer live. Puxa. Aí eu saio 10h da noite de lá. Porque no dia que eu faço live, eu demoro em média de 2, 3 horas na live. De segunda eu faço no Instagram. E de quarta-feira eu faço no YouTube. E durante... E como que é o final de semana com a Estela? Aí, o final de semana, a gente tenta fazer sempre alguma coisa com ela. Às vezes, eu preciso trabalhar no sábado de manhã. Às vezes não, né? Quase todos os sábados a gente precisa trabalhar no sábado de manhã. Então, às vezes eu preciso fazer uma gravação, ou preciso resolver algumas coisas. Então, a gente fica livre mesmo para curtir o final de semana no domingo ou sábado após o almoço. Puxado. Daí a gente escolhe, a gente vai fazer alguma coisa com ela ama shopping, a gente vai no shopping. E você atende ainda, tá? Em mesa? Atendo. Mas eu atendo as minhas clientes, que eu já atendia antes, mas não é uma coisa rotineira. Tipo, não é assim, tipo, começo atendendo todos os dias pela manhã ou só atendo pela tarde. Eu escolho, tipo... Entendi. Mas elas pagam pelo serviço? Não, porque daí elas acabam sendo... As modelos para você gravar os conteúdos. Então você não tem um atendimento ainda de receber e tudo mais. Não, mas eu não deixo de fazer a unha delas, entendeu? Porque é tipo um compromisso com elas. Tem. Então, quanto você cobrava no começo e quanto você parou? Quando você parou, quanto você estava cobrando? Eu comecei cobrando R$10 e 35 quando eu finalizei os atendimentos lá na esmalteria. 35 a mão, 35 o pé. 70 é o combo. 75. Não, eu comecei cobrando R$10 a mão e eu parei cobrando R$35 a mão. Ah, entendi. Aí o pé eu cobrava 15 e eu parei cobrando 40. Então era 75 mão e pé.
Perfeito. E assim, Nath, se eu cobrasse mais, elas pagariam. Fariam, né? É que assim, O seu valor era o mesmo das suas meninas? Era o mesmo. Legal. Elas tinham um trabalho. Tinham, não, né? Elas têm um trabalho excelente. muito bonito, muito. Cria sua, né? Aí eu achava injusto, tipo, chegar lá Sim, e. por ser você Por um valor. quê, né? Tipo, eu sempre quis valorizar, assim, Perfeito. valorizar o trabalho delas, que eu E acho que justo. mês você mais faturava, tá? Eu sempre tive agenda cheia. Pra Então, você não tinha muito essa de época. depois que eu peguei firme, que eu conquistei, que eu fui pro salão, porque no começo, quando eu cheguei lá pro salão, foi bem desesperador, porque eu fazia unha só no final de semana ou só durante as ficava vazio, né? tardes. Aí ninguém sabia, então assim, eu chorava muito, porque eu não tinha cliente. Aí depois eu fui fazendo trabalho, avisando e tal. Aí eu consegui conquistar. E depois que eu conquistei, tipo, eu tinha agenda cheia desde Sempre. terça até sábado. E se eu abrisse domingo e segunda, tinha você também. consegue lembrar, tá? O maior valor que você já conseguiu fazer com unhas? Com unhas, não com curso, com nada. Com Aham, unhas. com unha. Eu sempre ganhei muito bem com unha, Nath. Uns 7 mil reais, Que assim. legal, tá? Acho que é o trabalhando... sonho de muita profissional, né? Tem gente que fala, ela ganha dinheiro porque faz curso. E não é. Não? Eu larguei o meu emprego porque chegou uma hora que eu comecei a ver também que não compensava. Eu trabalhava com meu Sim. marido, ele me pagava um salário e na unha eu já ganhava muito unha. mais. E você que é Então- instrutora, você vai conseguir me responder isso com propriedade. Na sua opinião, unhas é um dom? Fazer unhas é um dom ou qualquer pessoa aprende? Eu acho que os dois. Eu acho que tem aquela pessoa que é um dom. Eu vejo que, por exemplo, eu passei por isso, porque eu tinha minhas dificuldades, mas eu aprendia muito Entendi. rápido e, tipo, sempre Você já veio. tinha aquela habilidade, né? Tinha Isso. aquele a mais. Nath, é muito engraçado que às vezes vem umas coisas na minha cabeça assim, eu falo, vou fazer isso, e fica É lindo. meio doido mesmo. né? Aí é um dom mesmo. E eu já tive várias alunas que chegaram assim, eu não sei, eu não consigo pegar, Que eu é não muito consigo. esforço e ainda assim não consegue, né? E depois de um tempo, parei pra Desiste. olhar. Não, parei pra Não? olhar o Instagram dela e tá lindo. Então, Legal, assim, ela foi evoluindo. ela foi evoluindo. Legal. Então, não foi um dom, mas Ela foi ela cadência, né? Entendi. ela foi todo dia, um dia após o outro, insistindo e conseguiu conquistar. E tá, você consegue lembrar, assim, ou listar, mencionar, qual foi a sua maior conquista na profissão? Pode ser dinheiro, de financeira, pode ser de sonho, não sei. Ah, sim, o meu salão. Quando você reformou. Porque foi uma coisa que eu queria muito e que eu passei um tempo juntando dinheiro. E quando eu reformei, que eu olhei, eu falei assim, meu isso. Deus. Nath, eu fiquei muito emocionada, muito Eu feliz. imagino. Nossa, tudo bonitinho, porque assim, eu não imaginava que eu era Que capaz você ia de... conseguir um dia, né? Era uma coisa, um sonho muito distante, assim, que eu olhava e falava assim, acho que não é possível, porque é dinheiro, né? É E não é difícil. pouco. Né? E tá, falando em dinheiro, como que é a Tata com dinheiro? Você sempre foi muito organizada, muito econômica, uma pessoa consciente de que saber diferenciar do lucro de faturamento. Aham. Como que é a Thalita assim? Eu sempre fui muito organizada, muquirana, porque eu nunca tive, né? Então eu tinha medo. Dava muito valor também, né? Sim, aí quando eu comecei a fazer as unhas, né? Uma forma de guardar dinheiro era dentro de um livro, né? Você contou De um caderno. Então eu abria o caderno, colocava o dinheiro e fechava e pegava só no final do mês. No final do mês eu pegava, comprava todas as coisas que eu precisava para repor e o restante eu sabia que era meu lucro. Então aí eu usava, comprar mistura, comprar minhas coisas, né? Porque uma coisa que eu percebo, tá, é que como elas recebem muito picado, elas gastam picado, né? Então, assim, por exemplo, passa alguém vendendo alguma coisa, compra. Compra, aham. E aí você vai ver, não sobra nada. Aí no final do mês, realmente. Fica no prejuízo. E no salão, Nath, parece uma coisa. Todo mundo vai vender, né? Eu Mano, falo. passa tudo, pelo amor Comida, de pano Deus. de prato, roupa, tudo. todo mundo. E é tudo coisa que a gente E precisa. boa, né? E a gente quer comer. Não. Aí tem dia que a gente tá naquela TPM, a moça passa vendendo Pão de bolo, mel, bolo. pão de mel. A gente eu sou compra. eu sou a louca que compra. E Então. agora, eu tava até falando isso esses dias, tá? Cara, um pedaço de bolo é R$10, R$15. Tem uma moça você que for passa olhar- vendendo brigadeiro, a caixinha com 4 brigadeiro, R$20. Aí, se 20 você reais. for olhar, uma mão, uma caixa de brigadeiro. E eu sempre fiz essa conversão. E até hoje eu vou nos lugares assim, eu preciso comprar uma blusinha, custa 50. Quantas mãos eu tenho que Aí fazer? meu Deus do céu, 2 mãos.
Às vezes eu não compro, porque Olha, eu fico 4 pensando horas pra eu nisso. comprar essa blusinha. Mas é verdade, né? A minha mãe faz isso comigo. Mãe, tem um passeio da escola. Sabe quantos vidros de esmalte eu tenho que vender pra você conseguir nesse passeio da escola? Aí eu pensava, eu não quero saber, mas eu só quero ir no Eu só quero. passeio. Mas a minha mãe associava muito isso pra mim. Sabe quantos vidrinhos de esmalte a gente tem que vender pra você comprar esse tênis? É, Porque eu era louca do tênis na sim. adolescência, né? Acho que adolescente que não queria um tênis legal, né? E ela me Sim. falava muito disso. Quantos vidrinhos de esmalte eu preciso vender pra você comprar esse tênis? É E você, importante, né, ensinar o valor, porque senão depois também cresce sem é, valor, né? é, Acha que é assim, né? não, é bem assim, eu sempre comento, né, que quando a gente quer muito trabalhar, ter dinheiro pra facilitar a vida dos filhos, mas se a gente Isso. facilitar muito, a gente se ferra. É Essa verdade. dosagem é um negócio que É, pra gente na maternidade é um negócio que você fica toda hora, é. né, se A gente pensa assim, eu quero dar pro meu filho tudo que eu não e aí tive. você Aí estragou você ele. estraga, porque É, daí ele não aprende, é. né? Pra Estela, a gente tenta, Nath, fazer bastante isso. Então, assim, ela pede uma boneca, ela olha e fala assim, mamãe, é muito caro. Eu falo, filha, é muito caro, eu tenho que trabalhar o dia inteiro pra pagar essa boneca aí. Então, assim, hoje não dá, filha. Não, Ela mas é. entende, às vezes não entende, mas Porque a é gente criança tenta, também, né? mas a gente tenta ensinar, porque não é fácil, ainda mais a gente, né, que não teve muita coisa e que É. teve que lutar muito, suar muito pra E conquistar, até hoje né? continua, né, na luta. Sim, é. E tá, na sua opinião, cliente manda? Ah, às vezes sim, às vezes não, né? Só manda se tiver Depende. razão, né? Eu acho que é assim, eu acho que a gente tem que se impor como profissional, né? Porque tem cliente que também não respeita a gente, gosta de fazer bagunça. Mas por outro lado, também se a gente levar tudo ao pé da letra, a gente fica sem Você cliente. não vive, né? E É, você vive em constante conflito com todo isso. mundo. Porque em É. algum momento alguém vai fazer algo que não te agrada. Exatamente. E ali tem que ser. A gente trabalha. Que nem a maioria das manicures eu vejo que trabalha em casa, né? Tem o seu espacinho. Então, assim, se a gente não fizer Isso é uma verdade. coisa boa para ficar um bom, né, ambiente e tal, a gente acaba vivendo em conflito com as clientes e daí vira uma coisa que desgastante, a pessoa acaba desistindo da profissão porque eu não suportava as clientes. Então, assim, a gente tem que colocar regra, tem que respeitar as clientes e tem que fazer com que as clientes respeitem a gente também. É bem Perfeito. importante. Na sua época de salão de atendimento, você trabalhava com pacote ou mensalidade? Trabalhava, comecei trabalhando e deu muito errado, porque eu não entendia de Não, nada. não colocava regra no Não pacote, virava colocava, festa, né? virava festa. E daí eu demorei para entender que dá para fazer pacote desde que seja muito bem conversado. Então, olha, o pacote funciona assim, não dá para trocar, não dá para mandar a mãe, o papagaio, não dá. Não é 2 anos de Não é pacote, dois tem um prazo. anos. Eu acho que a gente tem que fazer uma regrinha e a cliente tem que estar de acordo, enviar pelo WhatsApp, se for necessário fazer assinar, fazer ela ler. Então, isso é importante, porque senão elas chegam lá, acho que a gente tem que atender qualquer horário, né? Marcou 2 horas, não posso. Mas marca outro dia, porque eu tenho Tá pago, pacote. já paguei. É. E elas acham que tem prioridade no pacote. Então, assim, eu acho que o combinado não sai caro. Tudo que a gente conversa, que a gente, né, avisa antes, não tem problema futuro. Porque o que acontece, Nath, que acontecia muito comigo, a gente fica com aquela ansiedade, fica com medo de falar com a cliente. É, A gente fica com medo de de impor, perder a cliente, do jeito que falar, ela eu vai vou falar isso, ela não reagir. vai vir mais. Só que daí o que é pior, né? Perder a cliente ou depois você ter um problemão com ela, né? Perfeito. Então, se você fala com jeitinho, não precisa ser brava nem nada. Olha, essas são as minhas regras do pacote, dá uma lidinha, vê se você concorda, tal, que assim fica certo. E E falando em ser brava, como que a Thalita é? A Thalita demite cliente? Como que ela demite? Ela é direta? Ela se esquiva para não atender mais? eu sempre penso, quando eu era mais nova, eu fazia muitas coisas assim, por impulso, sabe? Falava uma coisa e eu já rebatia, já resolvia na hora. Então hoje não, hoje eu paro, penso, me decido e depois eu vou falar com a pessoa. Então sim, eu demito se precisar, Já demitiu, tá? já demiti. Eu lembro que quando eu já fui para alongamento, né, a gente Você comentou, é verdade, a gente esqueceu de falar disso. já tentei o alongamento, mas gente, não foi para mim o alongamento. A minha paixão é manicure tradicional.
E eu comecei a ter muito problema nessa época. Tive problemas com a unha tradicional também, mas eu lembro que esse me marcou muito. Uma moça ligou, marcou, aí quando dava, na hora do atendimento dela, ela desmarcava. E eu lembro que era um alongamento, e eu demorava muito. Eu tirava 4 horas da minha agenda, eu tinha agenda lotada de cliente, Nath. Então, assim, eu não conseguia mais colocar ninguém ali em cima da hora. Eu perdia pelo menos 2 horários dessas 4 horas. E daí ela me mandou mensagem, pediu desculpa, falou que tinha acontecido uma reunião, aí ela fez de novo, aí pediu desculpa, aí na terceira vez eu falei assim, olha, desculpa, eu não vou mais poder te atender, dessa forma me atrapalha bastante, eu não consigo remanejar minha agenda, eu não consigo colocar outra pessoa em cima da hora, então eu não vou conseguir mais te atender e nem agendar mais horário para você. E daí fiz dessa forma, ela não mandou mais mensagem também, não fiz mais questão, porque uma cliente dessa a gente não precisa, né? Eu acho que a pessoa tem que respeitar o nosso trabalho, porque o que acontece muito também com as manicures é que às vezes elas mesmas, né, elas não se organizam ali e acham que a nossa profissão não é um trabalho, então age de qualquer forma. E não, é o meu trabalho. Mesmas, elas não impõem o respeito, né? Isso. Então, assim, é o meu trabalho ali. Ela combinou 9 horas, eu estou lá às 9 horas para atendê-la. Então, assim, ela tem que respeitar o meu trabalho. Então, se precisar, eu demito, sim. E falando em rede social agora, porque a gente sabe que o lado bom da rede social é que você consegue se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, divulga o seu trabalho numa escala absurda, mas tem um lado de hater, aquele lado da cobrança, dos julgamentos. Como que você lida com isso? No começo foi difícil, Nath. Mas aí depois eu percebi que para eu continuar na internet e conseguir fazer o trabalho que eu faço, eu ia ter que meio que passar por cima disso. E sabe o que é mais engraçado? É que a gente pega um vídeo, tem um monte de comentário bom. Um monte. Aí você vê eu não gostei, a gente foca naquele. Eu não gostei. Aí, a gente tem esse problema, né? Aí a gente foca só naquele ruim e dispensa todos os outros bons, as pessoas que estão lá para acompanhar, que gostam, que incentivam. Então, teve um episódio que aconteceu comigo que teve uma pessoa que comentou algo ruim no meu. Um hater mesmo, colocou algo ruim no comentário do meu vídeo. E tinha um monte de comentário e eu fui lá e respondi só esse. Aí teve uma seguidora que nesse vídeo ela mandou assim: Ô Tata, eu acho que é uma coisa para você refletir, porque aqui teve um monte de comentário bom, comentário de pessoas te perguntando coisas que dá para dividir, e o único que de responder, exatamente assim ela falou. Foi o ruim. Nossa, aí foi um choque, ela tem sabe? toda a razão. Aí, Nath, eu Isso peguei eu vou pegar e fiz mim assim, Aí eu falei assim, que injusta que eu fui, verdade. Um monte de gente aqui que gosta do meu trabalho tá me elogiando. Que é uma resposta sua, que vai ficar feliz em ter a sua atenção, e você deu atenção para quem não precisa. Coloquei energia numa coisa ruim. Deu palco para aquela Exatamente. E aí a pessoa boa que tá lá, eu nem liguei, e as pessoas que precisavam de ajuda, que às vezes perguntam qual é a lixa, qual é o palito, como que eu faço isso, eu também não ajudei. Entendi. Então, naquele vídeo mesmo, eu mudei tudo, assim, faz um bom tempo isso, Você né? entendeu, aí eu né? entendi e comecei a dar palco só para as pessoas que realmente gostam do meu trabalho. Então, assim, se é um comentário ruim, às vezes eu apago, ou eu deixo lá, que as meninas mesmo detonam a pessoa. Elas entram lá. Mas isso afeta você, tá? Às vezes, assim, às vezes eu fico um pouco chateada, mas é por pouco tempo, dependendo do que é da situação. Mas hoje não costuma me afetar mais, porque, tipo, eu criei uma blindagem, assim. Então, eu sei que para eu continuar com isso, eu tenho que tomar algumas decisões. E se eu ficar, porque tem, Nath, não tem jeito. Não tem. Às vezes sempre. E quanto maior você for, mais as pessoas vão ficar... Porque, assim, às vezes a pessoa, ela acha o seu trabalho incrível, mas ela simplesmente não se identifica com você e não gosta. Só que ela não tem coragem de ir lá e colocar alguma coisa. Ela cria um fake. Também não tem coragem de fazer melhor, né? Porque senão ela podia muito bem fazer melhor e seguir o baile. Exatamente. Aí ela cria um fake e vai lá e fica te atacando. Aí imagina se a gente ficar parando pra dar energia pra essa pessoa. Nem vale a pena. Não vale a pena. Aí, assim, ao invés de eu perder tempo respondendo essa pergunta ou dando energia para ela, eu vou criar um conteúdo, eu vou ajudar alguém que precisa, e aí os que é o que eu gosto de fazer. Falam por si só, né, Thalita? Eu acho que quando a gente dá resultado, quando a gente tem sucesso, a gente não tem que justificar nada. E é um ponto que eu queria tocar nesse assunto, que é sobre o seu número de seguidores, o seu engajamento, os seus resultados. Você tem noção da grandiosidade disso? Porque às vezes eu tenho a sensação, conversando com você, que você
não me julgue mal, mas assim, às vezes, olhando os seus resultados, eu até quando vejo você falar, isso aqui deu tantos milhões, eu falo, gente, ela fala tipo de milhões como se fosse tipo 200 pessoas, 100 pessoas. E a gente não tem bastante, noção, né? né, Thalita, da dimensão de pessoas que são atingidas pelo seu conteúdo. E assim, eu tô falando em proporções de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. É um negócio assim. E aí eu acho que vai ficando banal, não banal no sentido de você não valorizar, mas de achar comum, porque você entrega isso há muito tempo. Então vai ficando um pouco comum. Mas você já parou pra se dar conta, Thalita? Sim, eu sempre olho e falo, caramba, eu fico muito feliz. Por exemplo, eu posto um vídeo e eu fico acompanhando para ver se ele tá crescendo, acompanhando as perguntas, O respondendo, alcance. o alcance. E eu fico muito feliz, né, quando cresce. Mas aí depois já fica meio que uma coisa normal, porque Natural. a gente Eu senti isso em você na nossa conversa no balcão aqui. Porque assim, a gente fica olhando, a gente vê a realidade de todo mundo. Sim. O quanto essas pessoas se esforçam para conseguir esses resultados. Exatamente. E às vezes não chegam nem perto. E aí, quando eu vi você comentando até, eu falei, nossa, é comum para ela um resultado extraordinário. Sim. Que passa a ser comum para você. Que de fato é extraordinário. Sim. O seu vídeo de maior visualização que você lembra, quantos milhões de pessoas? Bom, no Instagram tem um que tem acho que 30 milhões, que é Meu aquele Deus. muito legal, que é da Eu sei as qual clientes, é ele. né? Uma hora chega cliente O que é estilo das evangélica, clientes. isso. Eu assisti esse vídeo acho que umas 4 vezes já. Esse vídeo, assim, foi uma coisa muito engraçada, Nath, que eu tava olhando na internet e eu sempre fico muito olhando os vídeos na internet, porque em cima de outros vídeos a gente cria. Inspiração. Então, isso é muito importante, porque tem muita gente que me pergunta, como que você é tão criativa assim? Eu sou criativa porque eu vejo outros conteúdos e em cima de outro conteúdo eu nunca copio. Eu sempre trago pro meu. Pra sua Então, eu realidade. tinha visto uma mulher correndo, esse vídeo também viralizou, a mulher correndo com uma xícara na mão. Eu já vi esse. Então, aí eles tinham colocado em cima, aí eu tentando. Eu vi esse vídeo. Aí, tipo assim, eu falei assim: isso é legal. E se eu fizer mais ou menos assim, só que com as clientes chegando, e daí, Deu tipo, certo. eu fiz um conteúdo totalmente diferente, mas que eu tive de inspiração assistindo aquele vídeo. Então, deu 30 milhões no Instagram e no TikTok? Deu. Aí no TikTok é engraçado, porque assim, às vezes o que viraliza no Instagram não viraliza no TikTok. São públicos diferentes. Então não foi muito bom, mas no TikTok eu tenho outros que tem também 35 milhões, Meu Deus, que daí são vídeos, são bastante. Mas, Nath, eu sou muito agradecida a Deus. Assim, eu ajo normalmente, mas toda vez que eu atualizo e que sobe um pouquinho, eu falo, obrigado, meu Deus. Eu agradeço. Porque eu fiquei pensando, não vamos falar nem de alcance dos seus vídeos, de seguidores. Você já imaginou essas pessoas ao vivo, reais, num espaço físico? Eu não consigo imaginar, porque assim, eu sou muito ruim de, tipo, você falar 1 quilômetro, eu fico pro rato. Não, imagina, eu acho que você vai encher muitos estádios. É muita gente, são muitas pessoas, né? Então, e é legal você ter essa sensibilidade de entender que não, as pessoas te seguem, elas te acompanham. E você, mais do que ninguém, deve saber que elas querem ver da Thalita não só a unha que a Thalita faz. Elas querem saber tudo da Thalita. Querem. Às vezes eu passo um batom, que batom é esse? Porque são mulheres, né, Nath? Então, a gente acaba compartilhando, né? E hoje na internet é isso, a gente vê as coisas, a gente acaba sendo induzida, influenciada a comprar aquilo. E você julga que isso já faz parte da sua vida, tá? A internet pra você é algo que já tá na sua rotina, é algo natural pra você ou é algo que você todos os dias se esforça pra consumir, não é algo que tá no seu dia a dia? Não, ela faz parte da... Já é a sua rotina. Às vezes eu acho até um pouco ruim, sabe, Nath? Porque a gente peca, né, tá? Em ficar muito, em olhar muito. Essa semana mesmo a gente foi até o shopping e eu deixei o celular em casa pela primeira vez, Ai, assim. que legal, parabéns. Aí meu marido ficou todo feliz, porque enquanto eu tô com o celular, eu entro, nem se for um segundo, pra dar uma atualizada e ver uma mensagem, ver o vídeo que eu postei, se deu certo, se viralizou, como que tá. Então, isso é ruim, né? Às vezes, porque a gente acaba não vivendo. Fica meio escravo, né? Tem um tempo certo pra fazer isso, né? Isso é verdade. Então, assim, faz parte da minha vida. Eu sou um pouco viciadinha na internet. Que bom, é o seu mundo, né? Mas às vezes não é tão bom assim. Tipo, eu fico tentando a gente precisa dosar um pouco melhor, né? Então eu tenho que ficar me controlando. Uma vez a gente estava num churrasco com a família e eu tava lá olhando unha. E o meu cunhado falou assim: Tata,
mas a gente tá tudo aqui, você tá aí olhando unha? Eu falei, mas eu gosto, ele é só Vem conversar com a advogado, eu também gente. gosto do que eu faço, eu não tô atendendo cliente agora. Eu fiquei assim, que chato, né? Mas Mas aí depois a depois eu gente fiquei, reflete, né? refleti, falei, é isso mesmo. É. E às vezes a gente, às vezes não dá tanta atenção pra criança e ela É. quer aquela atenção e a gente ficou mexendo no Exatamente. telefone. Eu combino com meu marido, não consigo cumprir, tá? Tá. E depois que eu chego em casa, eu deixo o celular no carro, mas tem dia que não tem Não como. dá, né, É, Nath? tem dia que eu tenho que olhar, eu tenho que Não responder. dá aquela ansiedade, você fica o Dá. celular, Ai, eu você não preciso consegue, se você responder. tiver com a criança, você nem pensa na criança, você fica É. pensando no No celular. É. Então eu falo, tem dia que eu realmente não consigo. 90% dos dias eu não consigo. Sim. Mas tem dia que eu falo, não, Mas a opa, gente hoje eu tenta, né? preciso ficar um pouco mais É. perto, eu preciso ser dele, né? Ficar com ele. É. E você que tem muitas milhares de alunas, tem contato com elas no presencial e no online. E sem modéstia, o que você acha que mais faz atrasar o sucesso delas na carreira? Eu acho que é não seguir em frente, desistir por pouco. Sabe, E às ela vezes tem muita pressa, né, Thalita? tem muita pressa, tipo, começou e já. Ai, tem muita gente que me fala isso. Ai, eu comecei tem 4 meses, tô demorando muito. Eu falo, mas você é um bebê. Calma, você não conseguiu fazer nada ainda com 4 É, meses. a gente vive num trabalho de formiga, um dia após o outro, né? Tem que ir fazendo aos pouquinhos, prestando atenção, aproveitando para aprender, esperar. Perfeito. Com 1 ano de profissão, ainda considera uma bebê. É muito pouco tempo, assim, né? E tá, você. Não sei como. Deixa eu colocar isso. A gente, na minha opinião, o mercado das unhas melhorou muito. Em Sim. todos os sentidos. Eu vejo mais marcas valorizando as manicures, eu vejo mais marcas olhando para as manicures. E qual que é a sua visão em relação a isso? Você acha que melhorou? Você acha que tem um futuro otimista para a profissão? Você acha que a tendência é melhorar? Eu acho que melhorou muito, Nath. Eu acho que tem muito a melhorar ainda. Eu acho que é uma coisa, assim, que futuramente vai ser muito maior. Eu também E tenho que essa as sensação. pessoas têm que aproveitar o agora, né? Não que depois não vá conseguir, né? É que vai ser Mas mais quanto difícil. antes a gente começar, melhor. Perfeito. Porque é que nem no Instagram mesmo. Quando eu comecei, eu percebia que eu ganhava muito mais seguidores, assim, Do que rápido. hoje, né? É. Hoje é tem difícil. muitas pessoas, né? Tem muita gente Muita, trabalhando assim. muito conteúdo, muita disputa, muito tudo, né? É. E, tipo, quem começa, aí, tipo, é ela e só. Aí, daqui a pouco, as pessoas começam a se inspirar nelas, algumas copiar, né? Que umas não se inspiram, umas copiam, Outras né? copiam. Aí, quando vai ver, bum, é um monte de gente. Então, assim, quanto antes a gente fizer, melhor, né? Não pode ficar Perfeito. pensando muito tempo, né? Perfeito. E você pode compartilhar com a gente, Tata, os próximos passos da Thalita Cardoso? Se vai ter alguma novidade? Se você tem algum projeto? Se não puder, não tem problema nenhum. É mais uma questão de... É que eu sou daquele jeito que eu te falei, né? Não é de muito de planejar. Por exemplo, eu quero conquistar muitas coisas ainda na minha profissão, tenho alguns sonhos, mas são coisas que, tipo assim, eu vou dando um passo. Ó, eu fiz isso, agora eu vou fazer pra isso. aquilo. Agora, nosso próximo passo é uma coleção de palito novo. Ai, que legal. O nosso palito é um sucesso, né, na loja online. E um sucesso mesmo, desde quando a gente lançou, tem uma ponta diferenciada, as cores são diferentes. As pessoas gostam, né? Então a gente mudou todo o design dele, cores novas. Então o nosso próximo objetivo legal. agora é o lançamento Fiquem do ligadas palito. que vai ter novos palitos da Thalita. E foi o seu primeiro produto físico, tá? Com o seu nome? Com o meu nome, sim. Que legal. É. Acho que é uma realização de um sonho, né? É. Na hora que você faz um produto com a sua marca. E é Sim. seu, né? Você não tá associada com nenhuma marca, é o seu palito. Ô, Nath, você que trabalha com produto, né? Você sabe o tanto que dá trabalho, né? O tanto de erro. Nossa senhora, já chorei muito com isso. Eu imagino. Nossa, os primeiros palitos, eu pedia pro fornecedor, eu falava assim, eu quero um azul claro. Nath, eu juro por Deus, chegava um cinza esverdeado. Aí, Nath, a primeira vez que a gente fez o pedido, eu pedi uma quantidade e quando chegou lá eu falei, mas essa não é a cor que eu quero. E agora? Nath, a gente colocou, sabe como no site? Verde azulado, azul esverdeado. E a gente vendeu assim, porque o que eu ia fazer com aqueles palitos? Porque assim, independente da cor, o palito era muito bom, a ponta era boa. Mas não era o que eu queria. Nossa, eu chorava demais. Aí assim, demorou muito, muito pra gente chegar no que a gente chegou hoje, assim, não é fácil. E toda hora a gente tem um problema novo, né, Thalita? E toda hora. Não é? Assim com os esmaltes também, eu né? Falo, Você meu fala, Deus, gente. Eu até brinco com o Vinícius, falo, é muito problema. É muito problema. Não é fácil, é um dia após o outro. Mas vale a pena, né?
No final vale a pena. No final sempre vale a pena. Isso que eu falo, a gente tem que ter paciência. Começou, Se você tivesse desistido no primeiro espera. palito errado, não tinha nem a loja Não hoje. tinha. Não tinha nada. E tá, a gente tem um quadro aqui que chama Na Real com a Nath, que é como se fosse um bate-bola, onde eu vou perguntar algumas coisas pra você e você precisa responder no menor número de palavras aí possível, da maneira mais rápida que você conseguir. Aqui na Nath, a gente tem esse quadro no nosso podcast que chama Natitude, que é um nome que a gente deu porque a gente viu que a gente viu que as pessoas têm em comum aqui na Nath. Que são essas mulheres que trabalham, que fazem acontecer, que não desistem, que levantam todas as vezes que precisam se levantar para seguir em frente. Então a gente sempre fala que elas têm natitude. O que é ter natitude para Thalita? Amor E por tudo você faz. transborda isso, né, Thalita? Sim. O que você não tolera, Thalita? Falsidade. Seu lugar favorito? Meu trabalho. Uma técnica queridinha? Francesinha. Que legal isso. Adoro francesinha. O que a Thalita não vive sem? Minha família. Uma inspiração para você? Meu marido. Ele é gente boa mesmo. Ele é. Um sonho, tá? Minha casa. Que delícia isso. Se você pudesse resumir em uma palavra. Amor também. Você Sou transborda muito amorosa. isso, né? E você é com a Estela também? Sou. Ela é assim? Ela é uma pessoa bem amorosa, uma pessoa que gosta, uma criança, né, que gosta de carinho, ela gosta de estar perto e ela sente muita falta disso. Então... Porque o Rá parece ser também. Ele parece ser afetuoso. Ele é o de nós três, assim, ele é o mais amoroso. Ele é... Então, assim, ela é uma mistura de vocês, então ela deve ter muito disso, né? Ele não vive sem amor. A gente chega perto, ele quer abraçar, ele quer beijar. Que legal. E ela é assim também. Ele chega perto, ela já começa a fazer carinho na cabeça dele. Ela é bem amorosa. Quando a gente assim. imagina que tá passando, né? Que vai passar e que daqui a pouco ela não quer mais a gente. Exatamente. Né? Não. Eu fico até pânico, meu Dá Deus. uma tristeza, né, Nath? Porque passa tão rápido, meu Meu filho Deus. tá com 4 anos. E esses dias ele brincou comigo. Que ele fala, tem uma menininha que ele acha bonitinha, que meu marido ficou estimulando. Eu falei, ele não tem idade pra achar ninguém bonita. Ele é muito novinho. Sim. Aí ele percebeu que eu fico com raivinha, e ele fala, ai, não sei quem é linda, não sei quem é linda. Ela faz igualzinho com a mas aí igualzinha. Eu falo, filho, porque meu marido fica estimulando. Eu falei, Rafa, ele é muito pequenininho, deixa ele achar ela é a amiguinha dele, ela não é bonitinha, ela não é legal, nada, ela é só amiguinha. Aí ele fica pra mim. Ai, não sei quem é linda, ela é maravilhosa, você é feia. E aí eu fico imaginando, eu assisti esses dias, tá? Aquele Ilhados com as Sogras. Sei, você assistiu? Que é novo, né? Assiste. Vou assistir. Porque você vai ver as sogras e vai ver as noras. E eu fico em pânico já. Eu falo, meu Já, Deus, vai chegar a minha hora. Olha, Vamos eu voltar daqui. aqui, desculpa. Imagina. Como que você quer ser lembrada, tá? No mundo das unhas. Nath, eu quero ser lembrada como a pessoa que ajudou sem intenção nenhuma, sabe? Que eu tô aqui para abraçá-las, para ajudá-las a chegar aonde elas sonham, onde desejam. E isso para mim é muito importante. Eu gosto bastante. Gosto dessa troca. É uma coisa assim que não pode faltar para mim, de jeito nenhum. A gente percebe em você que não é só pelo dinheiro mesmo. É. Que não é que você tem amor mesmo pelo que Sim. você faz. Que você gosta dessa entrega do atender, de fazer, de produzir. E como você é boa em gravar vídeo, editar e fazer ideias, né? Como você tem esse diferencial, né? Sim, eu até falei isso no outro, né? Que é lógico que a gente, se eu falar assim, eu não quero dinheiro, né? Isso é mentira, porque a gente precisa, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa se alimentar, né? Se vestir, cuidar da família, realizar sonhos, né? Mas eu faço com muito amor. Dá pra ver. É uma troca muito boa, muito gostosa e eu aprendo muito com elas. Assim, eu posso dizer que metade do que eu sei hoje eu aprendi na internet e aprendi com as alunas. E você tem essa paciência, tá? Tenho. Com elas, né? E a minha paciência é infinita. Todo mundo comenta isso, eu tenho muita paciência. Então, às vezes eu tô na live, que alicate é esse? Aí entra uma em seguida e pergunta... Você responde de novo. Respondo e eu entendo isso. Às vezes a live não tá funcionando, às vezes a internet da pessoa travou, às vezes ela não ouviu, alguém chamou a atenção, ela olhou pro lado e não ouviu. Então, assim, eu tô lá, então eu tenho que fazer, né, de uma forma que ajude as pessoas, E eu acho que o que te ajuda a se manter aonde você está e evoluir cada vez mais é essa paciência, talvez, também, de entender e de valorizar o tempo delas destinados a você. Sim. Porque vamos parar pra pensar, né? Hoje, num mundo que tem muitas pessoas fazem live, por que ela tá assistindo a sua?
Ela parou para assistir você, para escutar Verdade. você, para perguntar para você. É. Então, que bom, que é legal São muitas ter pessoas, né, me assistindo, É. valorizando o meu trabalho e lá para aprender também. Então é uma troca assim que eu acho que tem que ter amor das duas partes, É bom né? para os dois lados, né? É, E é legal que no caminho, tá, você vai identificando as pessoas que gostam de você também, é e você também verdade. vai criando aquela afinidade com o seu É público. As verdade. pessoas do meu perfil, que vão gostar do meu perfil, são mais ou menos assim, e É, aí vai seguindo o é jogo. exatamente assim, né, É, Nath? Porque eu vejo que as minhas seguidoras, elas são muito parecidas é um comigo. perfil, o tom de voz, o É, timbre, o jeito que se até o expressa. jeito que faz a unha, É, porque daí você vê que a profissional que segue uma outra manicure, que ela tem um outro perfil de... comportamento, perfil, até o jeito que faz a unha, ela é parecida com ela. É E, isso tipo assim, mesmo. a gente vai se identificando com uma pessoa e com Criando outra, criando afinidade. afinidade. Tem muita gente que vem e fala, ai, eu me identifiquei muito com o seu jeito, com o jeito que você faz unha, é muito parecido comigo, e fica, né? É Que bem legal gostoso. isso. Que legal. Gente, foi maravilhoso mais uma vez, tá? Muito Obrigada por ter gostoso. vindo. Eu que agradeço. Foi assim, eu sempre falo que pedi mais uma vez desculpas pelo episódio de a gente não ter conseguido da primeira vez. Foi a primeira vez que Imagina, aconteceu, mas Nath. foi bom porque a gente conseguiu Foi. mais um contato. É. E assim, contar uma história de pessoas como você pra gente é gratificante. Aham. Eu sempre falo que o objetivo do podcast é é trazer convidadas que tragam conteúdo pra vocês, que mostrem pra vocês a realidade, que contem a história delas real. É óbvio que é muito maior do que isso, foi muito mais difícil do que ela transpareceu, até porque a Thalita fala a impressão de que nada foi difícil, porque ela é doce, ela é leve, mas deve ter sido uma Nossa, história foi. de muitos foi. altos e baixos. E eu acho que o que vale a pena é a gente trazer essas pessoas pra vocês, que são reais, que contam pra vocês como elas conseguiram e como vocês podem conseguir. A Thalita vai deixar um recadinho pra quem tá no nosso aplicativo, então se você não tá lá ainda, não esquece de entrar. Tem que preencher um formulário, a gente vai fazer um processo seletivo. Se você for aprovada, você consegue ter acesso a todos os benefícios do aplicativo, que é curso do zero ao avançado de manicure tradicional, de nail designer, de esmaltação em gel, de blindagem, de spa dos pés. Tem curso de gestão, de vendas, de precificação, de posicionamento. Lá tem um sistema de carreiras que você consegue evoluir como manicure e vai ganhando descontos na nossa loja online. Tem uma instrutora que acompanha vocês todos os dias por telefone, por WhatsApp, te ajuda a fechar mensalidade, orientando você a controlar a sua agenda, a calcular o seu preço. Então, quem não está no aplicativo é só entrar que vai ter um recadinho especial da Thalita. E, gente, Thalita, pra variar, deu show mais uma vez. Veio aqui, Obrigada. contou a história. Pra gente é uma das pessoas que foram mais pedidas pra ter no podcast. A gente tinha Que muito, legal. muito pedido da Thalita. Fico feliz. Sempre teve, de que as pessoas querem saber da sua história. Eu fico lisonjeada de receber a Thalita aqui, ela se disponibilizar a sair da onde ela veio pela segunda vez para vir aqui contar um pouquinho da história dela. E assim, a gente cria o podcast, a gente criou isso justamente para trazer vocês, para dar palco para vocês, para entender que vocês, Thalita, a classe, né, a manicure mudou a empresa. A Nath, ela vive para manicure. A minha história foi totalmente afetada pela existência de vocês. Porque a gente veio de uma família com privilégios, mas não era uma família muito estável. A gente precisou trabalhar também. Mas foram graças a vocês que a gente conseguiu manter a Nath. Hoje o nosso maior público é a manicure. Então não tem como a gente não valorizar a manicure sem trazer você para contar a sua história, sem trazer você para compartilhar como você conseguiu e como você consegue todos os dias. Sim. Porque uma coisa que eu acho legal até em você e no seu marido, eu até comentei quando vocês foram embora a primeira vez, é que vocês têm uma sede doce. De se manter e fazer mais, assim. Você vê que não é aquela gana, aquela coisa enlouquecida, mas vocês têm muita vontade ainda de ir para patamares, né? Isso. Diferentes, alcançar coisas maiores. É verdade. E é uma pessoa que, se você olhar, assim, a Thalita despretensiosamente começou a ser manicure para ter um dinheiro a mais. Para conseguir, às vezes, sei lá, comprar alguma coisa diferente. Verdade. Casar, porque tem muita mulher que tem esse sonho de ter uma vida. Verdade. Então, assim, eu fico. É legal ver, é gostoso ver. E o jeito que vocês se tratam, a maneira como vocês se comportam, é muito diferente, assim, é muito legal para um casal. Fico feliz, Nath. Porque e a gente não é fácil, né, Thalita? Você Não ficar é. trabalhar casada com a pessoa e ficar o tempo todo juntos. É. Então, assim, a maneira como que vocês se respeitam na frente das pessoas, diante da gente, o jeito que vocês tratam, é diferente, é muito legal. E pra gente é muito importante a gente crescer com raízes sem atrapalhar ninguém, sem prejudicar ninguém. Então a gente age sempre naturalmente, sempre trabalhando ali em volta da gente para que não prejudique ninguém, né? Então E eu sempre falo que a prova disso são os resultados. Verdade. Que a gente não precisa nem explicar. Eles só verdade. acontecem, né? Verdade.
Então, isso gente, mesmo. mais um episódio gravado pra vocês com a Thalita Cardoso. Esse deu super certo, então, áudio perfeito. Thalita contou a história dela, foi sensacional. Eu, pra variar, adorei receber ela aqui mais uma vez. Espero que ela venha mais vezes, que ela volte pra outros projetos, pra outras coisas. O próximo episódio é um nail designer. É um manicure, é um nail designer. E não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, colocar sugestões de quem vocês querem receber aqui no podcast. Alguma pergunta que eu tenha que fazer, que eu tenha esquecido de fazer. Que mais? Ativar o sininho para receber as notificações. E não esqueçam também de compartilhar bastante esse vídeo. E o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio.